Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Minhas garotas em DXD, capítulo 241. Depois que ambos se trocaram, ambos saíram dos vestiários com Coriana vestindo o uniforme de colegial de Kuo, enquanto Gasper usava uma capa. Coriana olhou para Gasper e perguntou, onde está o biquíni? Gasper, que tinha um leve rubor no rosto, olhou para ela e disse, está dentro, esta capa. É muito embaraçoso usar algo assim. Coriana, que ouviu isso, imediatamente puxou sua capa. Vendo isso, Gasper imediatamente tentou esconder seu traseiro e disse, não faça isso, Coriana-san. E mais uma vez vestiu sua capa. Coriana riu em resposta e então disse, tanto faz, vamos indo. E o puxou segurando sua mão, levando-o para o lugar onde eles foram instruídos. Quando chegaram lá, viram 3 pessoas, um menino e 2 meninas sentados ali. Coriana olhou para Gasper e disse, tudo bem, Gaspicum, é hora de você fazer sua mágica. Gasper olhou para Coriana e estava prestes a perguntar sobre o que ela estava falando, mas de repente Coriana tirou sua capa e a jogou fora, fazendo Gasper esconder o traseiro mais uma vez e se agachar. Gasper olhou para Coriana com lágrimas nos olhos e disse, N não me intimide desse jeito, Coriana-san. É constrangedor ser olhado pelos outros desse jeito, e usou uma das mãos para esconder o peito. Coriana olhou para os juízes e viu todos eles com o rosto vermelho ao ver Gasper agindo daquele jeito. Ela sorriu e se agachou até o nível de Gasper e colocou o casaco que estava usando sobre o corpo dele e disse, desculpe por isso, Gaspicum. Você parece muito fofo agindo totalmente envergonhado daquele jeito. E deu um tapinha na cabeça dele, fazendo o rubor de Gasper se intensificar. Todos os 3 juízes seguraram uma bandeira verde e disseram em uníssono, aprovado. Coriana e Gasper olharam para os jurados e depois um para o outro e sorriram. Ao ouvir o anúncio, o garoto que os ajudou a escolher as fichas mais cedo entrou e disse, parabéns a vocês dois, mas agora para a próxima rodada. O casal tem que segurar a mão um do outro o tempo todo enquanto percorre uma rota de teste que fizemos. No momento em que você perde suas mãos, você perde. Vocês dois têm 15 minutos para terminar esta rodada. Tanto Gasper quanto Coriana olharam para o garoto e então Coriana segurou a mão esquerda de Gasper e disse, lembre-se de não me soltar por esses 15 minutos, ok Gasper-kun. Gasper corou um pouco, mas ainda sentiu com um olhar sério no rosto e disse, não se preocupe, eu não vou te deixar ir, não importa o que aconteça. Ao ouvi-lo, o aluno próximo começou a fazer um alvoroço e aplaudi-lo, quando Gasper percebeu o que ele havia dito e corou de vergonha. Coriana riu da resposta dele e disse, eu adoraria isso, e o puxou para o início do percurso. Depois de passar por uma pista de obstáculos como um caminho que foi feito para separar qualquer um, Gasper e Coriana chegaram à linha de chegada sem soltar as mãos. Embora a pista fosse muito bem feita para pessoas sobrenaturais do nível deles, não era tão difícil superá-la sem seus poderes. Ao vê-lo sair, os gerentes da barraca aplaudiram em agradecimento e então lhes deram um bilhete enorme que dizia que eles ganhariam um voucher para 2 pessoas com 80% de desconto, em um bom restaurante próximo, que surpreendentemente pertencia a Tatsuya. Gasper e Coriana, que viram o prêmio, ficaram minimamente motivados com isso. Tatsuya sempre os tratava sozinho ou dava descontos consideráveis em comida toda vez que o visitavam. Mas ainda assim eles ficaram um pouco felizes, pois foi uma atividade muito divertida e agradeceram aos alunos pelo tempo divertido que eles lhes proporcionaram. Tatsuya e Kuisha, que os observavam de longe, riram ao ver seus olhares de decepção ao ver o prêmio que ganharam e então decidiram deixá-los sozinhos. Mais tarde naquele dia, quando a maioria das barracas já estava fechada e o festival estava prestes a terminar, todo o sobrenatural do ORC e do Conselho Estudantil se reuniu para se despedir do Sairaorg e seu grupo. Todos eles conversaram por um tempo e então Sairaorg e sua nobreza junto com Sirzestes e Graifia se reuniram para voltar para seus respectivos territórios. Mas antes de voltar, Gasper se adiantou e deu um presente a Coriana e disse, obrigado por passar um tempo comigo. Coriana sorriu e pegou a caixa de Gasper e disse, não seja assim, eu também gostei. Vamos sair outra hora também, Gaspicum. Ela então se curvou um pouco e deu um beijo na bochecha de Gasper para sua surpresa, fazendo-o ficar imediatamente vermelho. O resto deles riu da reação dele e então o grupo voltou para o submundo, deixando para trás o grupo Kuo. Azazel deu um tapinha no ombro de Gasper e disse, bom trabalho, Gasper, parece que seu esforço valeu a pena. Kiba sentiu e disse, sim, ela certamente parecia feliz e você também conseguiu passar o dia sem muitos problemas. Bom controle sobre sua timidez também. Gasper então balançou a cabeça e disse, não. Só correu bem porque todos vocês me ajudaram a me preparar e porque Tatsuya-senpai me deu um anel que ajudou a reduzir meu nervosismo. Todos então olharam para o anel e depois para Tatsuya, que viu isso e disse, ah, esse anel. É só um anel normal feito de ferro, nada mais. Ao ouvir isso, Gasper arregalou os olhos surpreso e perguntou, o quê? Então isso significa que eu não consegui ficar nervoso perto dela sozinho. Tatsuya assentiu com um sorriso no rosto e disse, sim, esse anel estava lá apenas para fazer você ficar um pouco mais confiante em sua própria habilidade, então. Ele então usou sua magia para invocar o anel de volta para ele e colocá-lo em seu depósito e disse, você não precisa de nada assim de agora em diante. Gasper olhou para Tatsuya com um largo sorriso e acenou com a cabeça alegremente. Então, ele saiu para ajudar a limpar a sala do clube, pois não pôde ajudar durante o dia por causa de seu encontro. Azazel, que ficou para trás depois que todos foram embora, olhou para Tatsuya e disse, sua maneira de ajudá-lo foi simplesmente clássica, sabe, quero dizer, usar um anel normal dizendo que é um item mágico que o ajudaria a
Antes que ele pudesse terminar, Tatsuya olhou para ele e disse, ah, isso foi realmente um negócio sério, esse anel realmente ajuda a reduzir muito o nervosismo, sabia? Azazel parou de falar e olhou para Tatsuya com uma expressão idiota no rosto e disse, vê, você usou o clichê sem realmente usar o clichê. Tatsuya deu de ombros e disse, quero dizer, é do Gasper que estamos falando, ele não vai perder o constrangimento tão rápido, temos que apagá-lo lentamente. E acho que minha ideia foi muito boa. Azazel pensou por um tempo e então assentiu e disse, de fato, acho que podemos usar esse método para outras pessoas com personalidade tímida também. Uma ideia muito eficaz. Os dois conversaram sobre mais algumas coisas por um tempo até que de repente, um pequeno círculo mágico apareceu perto da orelha de Tatsuya. Tatsuya pensou por um momento se algo estava errado e perguntou, o que aconteceu, Rasveice? Rasveice, que o havia chamado, hesitou um pouco e então disse, alguém da família Shiba está aqui e quer conhecê-lo? Tatsuya arregalou os olhos surpreso e disse, espere aí, eu estou indo, se eles tentarem algo engraçado, lide com eles de acordo. Você tem permissão para deixar Rui assumir o comando também se achar melhor. Ele então encerrou a ligação, olhou para Azazel e disse, falo com você mais tarde, diga aos outros que tenho alguns negócios para resolver em casa agora. E então se teletransportou de volta para sua casa. Capítulo 242. Tatsuya apareceu imediatamente na frente de sua casa e estava prestes a entrar normalmente, mas de repente sentiu algo e pensou, por que diabos estou sentindo múltiplas presenças com magia dentro delas? Ele então entrou na casa e ouviu o som de alguém vindo em sua direção e viu Rasveice de pé e cumprimentando-o. Sua família é ele. Tatsuya então levantou a mão e disse, primeiro de tudo, eles não são minha família. Segundo, por que diabos há várias presenças mágicas na casa? Os mágicos estão com eles? Rasveice ficou surpresa ao ver como Tatsuya negou que ele fosse parente das pessoas que vinham visitá-lo, mas de repente ela olhou para ele estranhamente e disse, do que você está falando? Shiba não é uma família de mágicos no Japão, embora eles não sejam tão populares quanto a maioria das famílias e não sejam tão grandes, mas ainda assim. Desta vez, Tatsuya olhou para ela estranhamente e perguntou, Shiba são mágicos? Primeira vez que ouço falar disso? Quer dizer, até onde eu me lembro, meu pai não era. Mas de repente ele percebeu algo e suspirou. Ele então massageou suas têmporas e disse, certo, meu pai foi adotado na família, então ele não era um mago. Isso também explica porque Miyuki tinha muito mais magia nela quando a conheci pela primeira vez. Ele então tirou os sapatos e disse, de qualquer forma, eles não tentaram nada engraçado, certo? Rasveice balançou a cabeça e disse, não, mesmo sendo uma família menor, sem muita influência, eles ainda têm alguma reputação a zelar. Além disso, eu, Ruya-san e Tiamat-san não mostramos nenhum sinal de nossos poderes, então eles não estão cautelosos conosco. Tatsuya assentiu e disse, tudo bem, então vamos lá. A propósito, onde estão Ruya e Tiamat? Rasveice assentiu e então começou a guiá-lo para a sala de estar enquanto dizia, ambos estão fazendo companhia aos seus familiares. Tatsuya assentiu e os dois entraram na sala de estar e viram as pessoas sentadas em silêncio enquanto olhavam umas para as outras. Todos notaram quando Tatsuya e Rasveice entraram na sala e olharam para ele e imediatamente Ruya disse, vamos, tia. Tiamat assentiu e então saiu da sala junto com Ruya. Ao vê-los, Rasveice abaixou a cabeça e disse, então eu vou embora, por favor, me ligue se precisar de mim para alguma coisa. Tatsuya assentiu e apenas se sentou no sofá, olhando para as pessoas que estavam sentadas na sua frente. Havia 4 pessoas sentadas na sala ao lado de Tatsuya, 2 homens e 2 mulheres, todos com olhares sérios no rosto, embora um dos homens, que era relativamente mais jovem que o outro, olhasse para Tatsuya com um olhar zombeteiro. Tatsuya decidiu começar a conversa e perguntou, então, qual é o seu negócio em visitar o pequeno eu? O homem mais jovem, ouvindo a pergunta, olhou para o outro homem e perguntou, eu também quero saber a mesma coisa, Tatsuro-san? Por que temos que visitar alguém assim? Mas o homem chamado Tatsuro ignorou, olhou para Tatsuya e disse, você sabe quem somos? Tatsuya nem pensou um segundo e disse, não faço a mínima ideia, mas já que você se chama Shiba, então presumo que você seja alguém relacionado ao meu pai de alguma forma? Tatsuro fechou os olhos e disse, por mais que eu não queira dizer que sou parente daquela desgraça, mas ainda assim você é verdadeiro. Você pode dizer que ele era meu irmão adotivo. Tatsuya assentiu e disse, então, qual é o seu negócio comigo? O homem mais jovem que estava um pouco irritado por ser ignorado por Tatsuro olhou para Tatsuya com um olhar feroz e disse, seja um pouco respeitoso, bastardo. Ele não é apenas mais velho que você, ele é seu tio também, sem mencionar que você é apenas um civil normal. Tatsuya olhou para o jovem que gritou com ele e disse calmamente, eu não sei quem diabos você é. Mas seus pais não lhe ensinaram a nunca interferir quando 2 adultos estão conversando? O jovem rangeu os dentes e estava prestes a dizer algo, mas Tatsuya o interrompeu e disse, além disso nem ele nem eu temos interesse em nos reconhecer como família. É muito fácil de entender pela forma como falamos um com o outro. Seu cérebro não é capaz de compreender nem isso, e sorriu para o jovem. O jovem estava completamente vermelho de raiva, mas mais uma vez foi ignorado por todos os outros e mais uma vez Tatsuya e Tatsuro focaram um no outro. Tatsuro assentiu e disse, vou direto aqui, não tenho nada a ver com você, na verdade eu nem queria estar perto de alguém relacionado a essa desgraça. Mas recebi informações de alguém de que a pessoa que estou procurando está aqui nesta cidade e depois de verificar a cidade descobrimos que você, embora eu não saiba como nem esteja interessado nisso, ainda está vivo. Então acho que você deve saber onde ela está, certo?
Tatsuya já tinha lido suas mentes, mas ainda com um sorriso no rosto perguntou, e de quem vocês estão falando? Tatsuro olhou para Tatsuya por um tempo e perguntou, quero conhecer minha filha Miyuki e levá-la comigo? Tatsuya então olhou para ele com uma expressão vazia no rosto, fazendo o homem inconscientemente temê-lo um pouco e perguntou, você quer saber onde Miyuki está e quer levá-la de volta, e isso também depois de tanto tempo? Eu realmente gostaria de saber como diabos o amor por sua filha surgiu em você de repente? Tatsuro fechou os olhos e disse, não há razão para eu te... Mas antes que ele pudesse terminar, o outro homem cruzou os braços e com um sorriso no rosto disse, por que mais, ela vai ser minha noiva, sabia? Afinal, é importante para o benefício de ambas as nossas famílias. Houve um pequeno problema antes, mas recebemos informações de que uma das filhas da família Shiba ainda está viva e está aqui nesta cidade. Então, não perca meu tempo e nos diga se você sabe onde essa garota está. Não quero perder meu tempo com uma pessoa inútil como você. Tatsuro e os outros olharam para ele por um tempo, mas logo desviaram o olhar. Tatsuya olhou para Tatsuro e disse, sabe, você realmente está escolhendo uma idiota para a filha por quem você de repente se apaixonou do nada? Tatsuro apenas estreitou os olhos e olhou para Tatsuya enquanto o outro homem se levantou e gritou, você realmente está me irritando há um tempo. Você realmente quer morrer. Você é apenas um humano normal e ousa insultar um grande mágico como eu. Tatsuya olhou para o homem com uma expressão entediada no rosto e perguntou, senhor quem quer que seja, calhe a boca. Não estou interessado no que você faz? Então você pode ir tirar pombos do seu chapéu em outro lugar. O garoto de cabelo azul escuro olhou para ele e disse, eu realmente quero te matar agora mesmo. Seja grato pelo fato de você ter alguma informação sobre minha futura noiva estar me impedindo, Shinji matou, de matar um humano inútil como você neste instante. Tatsuya, que ouviu seu nome, suspirou mentalmente e pensou, ótimo, até o nome dele é baseado em um dos bastardos que eu conheço. Mas enquanto ele estava pensando, a porta da sala se abriu de repente e o time que havia ficado na escola voltou junto com Sona e Tsubaki. Miyuki olhou para as pessoas por um tempo e depois para Tatsuya e perguntou, Hasvei-se nos contou que alguém da família Shiba veio aqui? Tatsuro olhou para Miyuki, assentiu, levantou-se do assento e disse, sem dúvidas, ela realmente se parece com Mia. Ele então olhou para Miyuki e com um sorriso no rosto disse, é bom ver você depois de tanto tempo, Miyuki. Miyuki inclinou a cabeça um pouco e perguntou, quem é você? E então houve um silêncio total na sala, apenas o som de Tatsuya tentando ao máximo conter o riso. Uma das mulheres que veio com os Shibas tinha algumas marcas de tique na testa ao ver a expressão de Tatsuya, enquanto o rosto de Tatsuro tremia um pouco. Tatsuro então deu uma tosse falsa e disse, do que você está falando? Eu sou seu pai. Miyuki e os outros que tinham acabado de voltar piscaram surpresos e então Miyuki disse de repente, eu tenho um pai? E finalmente Tatsuya não conseguiu se conter e começou a rir alto. Capítulo 243. Tatsuya continuou a rir por um tempo e finalmente parou quando viu as garotas olhando para ele em busca de explicações. Miyuki olhou para Tatsuya e perguntou, o que eles estão falando sobre Oni-sama e o que é sobre meu pai? Eu nunca tive um, certo? Tatsuya deu de ombros e disse, já que você está vivo, isso significa que você já teve um pai. Só que é a primeira vez em 20 anos que você o vê, então acho que é esse o motivo. Antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa, o homem de cabelo azul perguntou, ela tem 20 anos? Tatsuya olhou para ele e disse, não, ela tem 16 anos e é esse o meu ponto. Eles nem se encontram desde o nascimento dela, esse suposto pai dela. É distanciamento social em um nível totalmente diferente. Tatsuya então olhou para sua equipe, Sona e Tsubaki e perguntou, de qualquer forma, o que vocês estão fazendo aqui chegando tão cedo? E por que Sona e Tsubaki estão com vocês? Sona olhou para Tatsuya e disse, Azazel nos contou que você saiu dizendo que tinha algum trabalho em casa e foi então que percebi que a família Shiba pediu minha permissão para entrar na cidade e percebi que era algo relacionado a isso. Ela então abaixou a cabeça e disse, sinto muito por deixá-los entrar, pensei que eles eram seus parentes e estavam dispostos a conhecê-lo, então os deixei, pensando que seria uma surpresa para você. Sinto muito mesmo. Tatsuya suspirou e disse, não houve nenhum dano, então não há problemas, Sona, mas por favor, pergunte-me sobre assuntos importantes como esse da próxima vez. Sona olhou para cima, assentiu e disse, então eu contei a eles sobre tudo isso e então eles me disseram que você não tem laços com a família Shiba e então todos nós corremos para cá. Tatsuya assentiu e disse, tudo bem então, sem problemas, vocês podem ir descansar um pouco. Eu voltarei quando tudo isso estiver resolvido. Todos eles assentiram e então as meninas começaram a sair da sala, mas Shinji se levantou e disse, espere, espere, espere. O que diabos aconteceu aqui? Quero dizer, aquela não era Sona Citri, a herdeira do clã Citri. O que ela está fazendo aqui se desculpando com um bastardo como ele? E apontou o dedo para Tatsuya. O resto das garotas olharam para ele como se ele fosse um idiota e Sona estava prestes a retrucar, mas Tatsuya a interrompeu levantando a mão e disse, nada demais. Ela se desculpou comigo porque os pais dela lhe ensinaram boas maneiras, diferente de algumas pessoas que conheci recentemente. Shinji imediatamente entendeu o que Tatsuya quis dizer e naquele momento sua confusão se transformou em raiva em relação a Tatsuya. Mas o resto deles o ignorou mais uma vez enquanto Tatsuro olhava para Miyuki e dizia, de qualquer forma deixando tudo isso. Miyuki, o fato de eu ser seu pai é verdade, então por que não voltamos para nossa casa? E deu um sorriso doce. Mas Miyuki nem parou um segundo e disse, não precisa, eu não sei quem você é, vocês podem voltar.
Tchau. E começou a sair da sala com o teste das garotas enquanto elas perdiam o interesse na conversa. Os Shiba ficaram totalmente surpresos com a rejeição instantânea de Miyuki e não conseguiram pensar no que fazer. Mas Tatsuro logo se recuperou do choque e disse: espera, por que você não pensa nisso primeiro? Quero dizer, não seria melhor para você estar com seus pais do que com uma pessoa como ele? Miyuki parou e se virou e com um sorriso no rosto disse: família, você diz. De que família você está falando? Aquela que me deixou sozinha quando minha mãe morreu ou aquela que me deixou sozinha naquele orfanato todos aqueles anos atrás? Tatsuro e os outros ficaram em silêncio enquanto Tatsuya apenas se recostou confortavelmente em seu assento e os deixou falar. Miyuki então disse: e não me diga que o homem que está se chamando de meu pai nem sabia sobre a morte da mamãe e sobre eu ter sido deixado no orfanato. Porque eu não acho que já vi você chegar perto do orfanato para me procurar ou algo assim, nem qualquer solicitação de busca em jornais ou algo assim. Tatsuya, que estava sentado confortavelmente, disse: não é culpa dele, Miyuki, não culpe o pobre velho. Ao ouvir isso, todos ficaram chocados, especialmente os Shiba, pois não esperavam que ele ficasse do lado deles. Vendo a expressão em seus rostos, Tatsuya sorriu e disse: ele estava tão ocupado com os preparativos para o casamento dela com sua amante que acho que ele esqueceu de sua família anterior. O velho estava tão animado com isso. Ao ouvir isso, a equipe de Tatsuya olhou para Tatsuro com raiva, enquanto os Shiba fizeram o mesmo, mas estavam encarando Tatsuya. Tatsuro olhou feio para Tatsuya e disse: não me lembro de alguma vez ter contado algo assim para você. Tatsuya olhou para ele e disse: você nunca me contou sobre isso, mas você apenas deixou que fosse publicado em um jornal e eu, sendo uma criança curiosa que eu era, enquanto procurava por pessoas com sobrenome parecido com o meu, descobri que quer dizer, só existe uma família Shiba no Japão para começar, então não foi tão difícil. Eu até tinha todas essas coisas separadas também. Tatsuya e Tatsuro se encararam por um tempo, sem que nenhum deles tivesse a intenção de recuar. Mas Shinji, que estava ficando irritado por ser ignorado por todos, disse: tudo isso está me irritando. Eu já disse para você não perder meu tempo. Nós já encontramos a garota, pegue-a e vamos embora. Miyuki olhou para Shinji e disse: calha a boca, alga marinha. Oni-sama, para que diabos eles estão aqui? Tatsuya continuou a encarar Tatsuro e disse: aparentemente aquela pessoa de repente sentiu seu amor paternal pela filha e queria ter você de volta com ele, para se casar com aquela alga ali. Ao ouvir isso, todas as garotas piscaram os olhos surpresas por um tempo e então olharam para Shinji, que tinha um sorriso confiante no rosto. Miyuki apontou o dedo para Shinji e perguntou: essa vadia? Como se eu fosse ficar com ele. Ele não é apenas um pedaço de merda que não consegue se reunir porque nasceu em uma família de merda que deve ter alguma influência de merda fazendo com que um merda como ele seja melhor do que os outros e, portanto, fazendo com que ele seja ainda mais um pedaço de merda que já é. Todos eles ficaram em silêncio após o surto de Miyuki e Shinji olhou para Miyuki com uma expressão chocada no rosto. Miyuki, que agora havia acalmado sua respiração, disse: sem mencionar que ele não é nem 0,1% como Oni-sama e mesmo se ele fosse não tem como eu me casar com outra pessoa que não seja Oni-sama. Sério, você tem coragem de vir aqui dizer que é meu pai e quer que eu me case com alguém como ele. O que há de bom nele? Shinji deu um tapa na mesa, chamando a atenção de todos e disse: vocês todos realmente sabem como irritar alguém, é por isso que eu não gosto de estar com plebeus como eles. Eles nem sabem onde estão. Ele então olhou para Miyuki e disse: e você quer saber o que há de bom em mim, certo? Então me diga se aquela vadia do seu Oni-sama sabe usar magia de verdade. E fez uma bola de fogo do tamanho de uma bola de futebol aparecer em sua mão. Todo o time Tatsuya se entreolharam enquanto Sona apenas suspirava ao ver o bastardo de cabelo azul cavando sua própria cova. Tatsuya e seu grupo olharam para Shinji e com um sorriso no rosto disseram: sério? Você sabe como usar magia. Que incrível! E todos eles liberaram um pouco de seu poder, fazendo a casa inteira tremer. Shinji caiu no chão junto com o resto dos Shiba e então ouviu Miyuki dizendo: agora, por que você não mostra que tipo de magia você pode fazer? E olhou para ele com uma expressão zombeteira no rosto. Capítulo 244. Tatsuya e os outros olharam para os rostos pálidos e chocados de seus convidados e sorriram. Tatsuya olhou para Shinji e perguntou: o que aconteceu, grande mágico? Não quer nos mostrar sua mágica? E então olhou para Tatsuro e perguntou: e você? Por que está tão pálido na minha frente? Ambos, que ainda estavam sem palavras devido à repentina inflação de energia mágica perto deles, não conseguiram pensar com clareza e não responderam às perguntas de Tatsuya. Ao vê-lo sem responder, Tatsuya estava prestes a perguntar algo novamente, mas antes que pudesse, um pingente de gelo passou voando por seus rostos, roçando um pouco suas bochechas, fazendo-o sair do transe. Tanto Tatsuro quanto Shinji tocaram suas bochechas e encontraram uma ferida fresca ali que estava sangrando. Ambos viram o sangue em suas mãos e então olharam para a pessoa que atirou neles e viram Miyuki olhando para eles com um sorriso. Você está sendo rude com Oni-sama ficando quieto aqui, sabia? Se você continuar agindo assim, eu serei forçado a ensinar algumas maneiras a você. Tanto Tatsuro quanto Shinji engoliram a saliva e ambos pensaram ao mesmo tempo: ela é perigosa. Como se eu consigo lidar com uma filha, esposa assim? Tatsuya, que ouviu seus pensamentos, olhou para eles e disse: ora, eu deixaria isso acontecer mesmo que vocês pudessem. Ambos ficaram surpresos com as palavras de Tatsuya e olharam para ele com os olhos arregalados. Tatsuya olhou para eles por um tempo e então disse: o que eu acabei de ler sua mente, não pense muito sobre isso. Agora vamos começar a conversa principal aqui. Quem lhe deu informações sobre a localização de Miyuki? Tatsuro olhou para Tatsuya com um olhar odioso e queria dizer que não tinha razão para responder. Mas antes que pudesse, Tatsuya disse: só para que você saiba que seria melhor se você respondesse enquanto estamos perguntando pacificamente.
Ou podemos providenciar para que você tenha uma conversa cara a cara com Miyuki. Ouvindo isso, Miyuki sorriu e começou a liberar uma aura fria e disse, meu Deus, faz muito tempo que não tenho uma vítima, pessoa com quem eu possa torturar, falar. Vamos fazer isso, cavalheiros. Ao ouvir isso, ambos estremeceram de medo e olharam para Tatsuya com um olhar suplicante. Tatsuya deu de ombros e disse, diga-me o que eu quero saber e o assunto termina aqui. Tatsuro ainda não estava disposto a contar a ele, mas Shinji ficou com medo ao ver a aura de Miyuki e disse, eu vou te contar. Eu vou te contar. Tatsuro olhou para Shinji com raiva e estava prestes a detê-lo, mas Tatsuya usou sua telecinese para detê-lo e disse, já chega, Tatsuro-san. Seaved, vá em frente e diga. Shinji assentiu e disse, foi um demônio da Chaos Brigade que nos disse que a filha de Tatsuro Shiba estava morando neste lugar e, como ambas as nossas famílias estavam passando por algumas negociações, foi decidido pelos anciãos da nossa família ir e trazer a filha de volta para que pudéssemos formar um relacionamento entre as duas famílias. Isso é tudo que eu sei, por favor. Diga a ela para parar de me encarar. Shinji olhou para Miyuki com uma expressão de medo, pois a cada palavra que ele dizia, a raiva de Miyuki continuava crescendo. Ela realmente queria ir até aquele demônio e espetá-lo por todo o corpo. Tatsuya olhou para Miyuki e disse, acalme-se Miyuki, isso não é algo que valha sua raiva. Tatsuya então olhou para Tatsuro e disse, agora por favor, vá para casa, pois não há mais nada para conversar. E então se levantou de seu assento. Tatsuro olhou para Tatsuya e disse, sim, não temos nenhum negócio com você em primeiro lugar. Agora, Miyuki, vamos para nossa casa. Toda a família Shiba está esperando por você. Miyuki olhou para Tatsuro e disse, não quero, apenas vá embora. Eu não tenho nenhuma relação com você em primeiro lugar. E sobre a família Shiba, os únicos Shiba com quem tenho uma relação são minha mãe e meu Oni-sama. Tatsuro olhou para Miyuki e Tatsuya que olharam de volta para ele e disseram, você sabe que você ainda é legalmente menor de idade e não está sob a tutela de ninguém. Certo, eu ainda posso fazer você vir para a família através de canais sobrenaturais legais. Afinal, não sou só eu que quero que você volte, mas sim toda a família Shiba e Matou estão dispostas a tê-lo de volta na família. Então seja uma pessoa sã e volte para a família Shiba. Miyuki, que ouviu isso, começou a liberar sua aura e ela continuou subindo mais e mais a cada segundo que passava. A sala inteira ficou instantaneamente coberta de gelo e até mesmo os companheiros de equipe de Tatsuya começaram a sentir o frio da aura que saía de Miyuki. Tatsuro e o resto deles, que agora sentiam a aura muito mais alta do que a que ela havia liberado antes, o deixaram totalmente chocado e ele começou a liberar sua aura em legítima defesa também, o que foi seguido pelas outras pessoas que vieram junto com ele. Miyuki fez um círculo mágico e estava prestes a atirar neles, mas Tatsuya deu-lhe um golpe na cabeça e disse, idiota, você quer destruir a cidade inteira. Controle um pouco sua raiva. Miyuki fez beicinho por ter sido repreendida por Tatsuya, mas ainda assim obedeceu à sua ordem e diminuiu o poder do seu ataque, congelou todos eles, deixando apenas suas cabeças descongelarem, pois ela ainda queria dizer algo a ele. Miyuki se aproximou de Tatsuro e disse com uma voz fria, nem ouse nos dar esse tipo de ameaça, você quer mandar a família inteira para nós, mande. Eu sozinha sou o suficiente para congelar o cérebro de todos vocês. E nunca, e eu quero dizer nunca, me venha com essa merda sobre minha família quando você não faz parte dela, eu nem dou a mínima se você é meu pai ou não. Então não pense que eu vou me segurar quando eu te matar. E colocou a mão na cabeça dele e começou a congelá-lo. Mas Tatsuya o parou e disse, agora, não seja tão leniente com ele. Seria muito menos se ele simplesmente morresse assim, sem mencionar que sua família vai nos irritar até a morte, já que eles vieram aqui depois de obter a permissão de uma das pessoas que lideram esta cidade. Então matá-lo agora seria muito irritante. Miyuki olhou para Tatsuya por um tempo e assentiu com a cabeça. Vendo isso, Tatsuro e os outros suspiraram. Mas então Miyuki se virou e disse, Ásia, use sua magia de cura neles enquanto eu congelo seus corpos e garanto que eles morram, mas permaneçam à beira da morte. Miyuki então olhou para Tatsuro, cujo rosto estava pálido tanto pela frieza do gelo quanto pelo medo ao ver a expressão fria de Miyuki. Ásia então se aproximou e disse com um sorriso no rosto, você tem sorte que eu não vou ter chance nisso, Miyuki-chan é muito tolerante comparada a mim. Miyuki então olhou para Tatsuro e disse, deixe-nos fazer você sentir como eu me senti quando estava à beira da morte quando escapei do orfanato. E mais uma vez começou a congelá-lo, enquanto os outros três apenas olhavam para ele horrorizados. Miyuki então olhou para Imari e disse, derreta o gelo e queime a pele dele até ficar crocante, mas não o deixe morrer. Ásia, não o cure muito e certifique-se de que ele esteja à beira da morte. Imari deu de ombros e fez o que Miyuki disse a ela e começou a disparar uma chama azul em direção ao gelo, derretendo no processo, o que foi seguido pelos gritos de Tatsuro. Miyuki então congelou seu corpo mais uma vez e o processo se repetiu por mais 2 vezes, após o que Tatsuro perdeu a consciência. Vendo que a moça que era da família Shiba olhou para Tatsuya e os outros e disse, YY seus monstros. Esperem só. A família Shiba e a família Matou certamente farão todos vocês sofrerem por isso. Como ousam atacar o próximo chefe de família desse jeito? Ouvindo isso, a senhora da família Matou e Shinji olharam para ela e disseram, ei, vadia, não nos arraste para sua confusão. Não temos relação com tudo isso. Mas Tatsuya impediu que todos usassem sua telecinese e disse, vocês todos devem estar cansados, certo? Deixe-me chamar alguém para buscar todos vocês. Ele então fez vários círculos mágicos e pequenas projeções de pessoas começaram a aparecer sobre eles.
As pessoas nas projeções ficaram surpresas ao ver que Tatsuya era quem as chamava e que ligava para todos eles juntos, e queriam perguntar se havia algo errado e que ele precisava de ajuda. Tatsuya olhou para as pessoas e disse: Ei, pessoal, vocês veem que pegamos algumas pessoas que estão dizendo que tiveram alguma interação com a Chaos Brigade e tentaram sequestrar Miyuki e estavam tentando nos ameaçar? Então vocês querem interrogá-los sobre qualquer outra coisa que eles saibam? Nós já os fizemos confessar que eles interagiram com a Chaos Brigade. As pessoas que Tatsuya havia chamado eram os líderes de várias facções que assinaram o Tratado de Paz e estavam lutando contra a Chaos Brigade. Todos eles, quando ouviram que alguém tentou sequestrar Miyuki e estavam até mesmo tentando ameaçá-los, tiveram uma gota de suor e pensaram ao mesmo tempo: que bastardo teve um dia tão azarado para isso contra esse grupo. A idiotice deles deve ser mais de 9.000 se eles pensaram em fazer algo assim. Tatsuya então olhou para um grupo específico de 3 pessoas consistindo de Susanoo, Tsukiyomi e Amaterasu. Ele olhou para as pessoas congeladas por um tempo e então disse: a outra informação, essas pessoas são da família Shiba e matou. Susanoo Nissan, certifique-se de fazer uma visita a eles. Quem sabe quanto contato eles têm com a Chaos Brigade e não se preocupe com a família Shiba. Nem eu nem Miyuki temos qualquer vínculo com eles. Então, quem está vindo para buscá-los? Todos eles apenas fizeram uma oração silenciosa pela família Shiba e matou, pois sabiam que agora ambas as famílias estavam no lado ruim de Tatsuya, o que nem mesmo esses líderes queriam saber. Sir Zestes e os outros Maos então decidiram cuidar deles, pois estavam relacionados aos demônios da Chaos Brigade. Tatsuya então desligou a ligação e olhou para as pessoas congeladas que agora estavam totalmente chocadas com o que tinha acabado de acontecer. Ele sorriu para elas e disse: não se preocupem, sua carona deve chegar em breve para buscar vocês. Capítulo 245. Alguns dias se passaram desde que as pessoas que vieram visitar Tatsuya e os outros foram levadas pelos demônios. Tanto a família Shiba quanto a Matou foram mantidas sob custódia por serem suspeitas de envolvimento com a Chaos Brigade e estavam sendo interrogadas por várias facções que faziam parte da aliança. E mesmo que o próprio Tatsuya não tenha levado o assunto adiante, estava muito claro para o mundo sobrenatural que ambas as famílias estavam agora totalmente em ruínas. Era um fim de semana e atualmente Tatsuya está acompanhando Rias, pois ela o convidou para sair com ela em um encontro. Conforme a promessa que ambos fizeram antes do jogo de classificação com Sairaorg, Rias caminhava ao lado dele com um sorriso no rosto, ao que Tatsuya disse: você certamente está gostando. Rias, que usava um vestido branco simples, olhou para Tatsuya e disse: claro que sim. Estive tão ocupado ultimamente que nem tive tempo de dormir direito. Relaxar assim é muito bom. Ela então moveu a mão para frente e disse: além disso, é meu primeiro encontro também, então estou meio animada para isso também. Tatsuya, que entendeu o que ela quis dizer, segurou sua mão fazendo a ruiva sorrir e disse: bem, então aproveite ao máximo o dia de hoje. Rias assentiu e começou a arrastar Tatsuya com ela para todos os lugares que despertavam seu interesse. Embora Tatsuya também às vezes a arrastasse com ele sempre que via algo que despertava seu interesse ou achava que seria interessante para a ruiva. Rias foi alegremente com ele, pois eles estavam apenas olhando ao redor da cidade sem nenhum objetivo, e foi meio divertido para ela adivinhar para onde Tatsuya a levaria em seguida. Os dois foram a lojas diferentes, comeram alguma coisa em qualquer barraca que chamasse sua atenção e foram assistir a um filme, o que Rias insistiu, pois era um filme de anime do qual ela gostava bastante. Os dois então decidiram ir para casa, mas no caminho Tatsuya deu a ela uma pulseira como lembrança de seu primeiro encontro. Rias aceitou o presente com um sorriso no rosto e deu um beijo na bochecha de Tatsuya. Depois foi deixada em casa por Tatsuya e depois voltou para casa. Mas quando ele voltou para casa, encontrou alguns convidados sentados lá. Desde quando vocês estão aqui? Ao ouvir sua voz, todos se viraram e imediatamente alguém pulou em cima dele. Tatsuya Nia. Tatsuya pegou o Nekoshou de cabelos pretos e disse: tão energético como sempre, em Kuroka. Kuroka riu e então soltou. Tatsuya então olhou para o resto do time Vali e disse: como é que o viciado em batalha conseguiu tempo para nos visitar? E é bom ver vocês, Arthur, Lefai e Bikou. Arthur abaixou a cabeça e disse: é bom conhecê-lo novamente, Tatsuya-san, espero que esteja bem. Lefai, que tinha os 3 filhotes matadores de deuses no colo, sorriu e balançou a cabeça também, enquanto Bikou, que estava comendo alguns doces, apenas deu um aceno cansado com a mão e então voltou a descansar. Vali olhou para Tatsuya e disse: nada, na verdade, só tirei um tempo da minha agenda e decidi ver como alguns deuses estavam e olhei para Loki, que estava sentado em uma cadeira enquanto bebia chá. Loki olhou feio para Vali e disse: calha a boca, seu bastardo. Se não fosse pelos meus poderes estarem selados agora, eu teria matado você neste instante. Foi só porque você não me contou sobre ele, apontando para Tatsuya, estar lá na festa que eu fui pego por ele. Vali olhou para Loki e disse: é sua culpa por reunir informações suficientes sobre sua missão. Você foi pego por causa de sua própria tolice. Você realmente me irrita. Você conhece aquele dragão branco imperador? Ouvindo o que Loki disse, Bikou respondeu: a ser um idiota é uma de suas habilidades inatas, não pense muito sobre isso. O que arrancou risadas de todos na sala e um olhar furioso de Vali, que queria chutar a bunda de Bikou. Tatsuya logo parou de rir e perguntou: então, dragãozinho, qual é o verdadeiro motivo de você estar aqui? Vali olhou para Tatsuya com um olhar irritado no rosto e disse: não use esse título, seu idiota, suspiro tanto faz. O problema é que desde que eu fiz começou a viver aqui permanentemente com todos vocês e não tem agido como líder da brigada. Vários problemas surgiram na organização. Tatsuya assentiu e disse: quero dizer, já faz alguns meses que eu fiz desistiu da Chaos Brigade. Eu ficaria mais surpreso se ainda não houvesse problemas na brigade depois de tanto tempo.
Então, você está aqui para pedir para o Fizz liderar todos vocês mais uma vez ou o quê? Vali apenas deu de ombros e disse, não me incomoda se ela nos lidera ou não, já que meu grupo não pegou as cobras dela nem estamos trabalhando nos planos de outra pessoa. Contanto que eu tenha uma fachada para fazer minhas coisas sem problemas, não me importo com essas pequenas coisas. Além disso, ele então olhou para Tatsuya com um olhar inexpressivo no rosto e disse, eu não sou um idiota para ir contra você para forçá-la a voltar a ser a líder. Tatsuya assentiu e disse, boa escolha, continue de qualquer maneira. Vali assentiu e disse, estou aqui apenas para verificar se não há problemas aqui para o Fizz. Muitos dos grupos na brigada estão ficando meio irritantes desde que ela deixou a organização e querem que ela volte ou, mais corretamente, querem seu poder. Tatsuya bufou e disse, é claro que alguém pode fazer algo no meu território. Tem alguém aí atrás planejando algo assim ou o quê? Vali assentiu e disse, agora vamos para a segunda coisa pela qual vim aqui. Há algumas pessoas que gostariam de conhecê-lo. Lefai. E olhou para o mágico loiro. Lefai assentiu e deixou os filhotes saírem de cima dela e se levantou. Ela então fez um círculo mágico no chão e depois de alguns momentos algumas pessoas apareceram dele. Tatsuya olhou para as pessoas que tinham vários ferimentos em seus corpos. Ao vê-los, ele suspirou e disse, a facção heróica hein? O que aconteceu com eles para estarem em um estado tão abatido e parece que todos os membros principais não estão aqui também. Ele então olhou para Vali e perguntou, você não está planejando virar as costas para mim e nos atacar, está Bat-Dragon? Vali tinha uma marca de tique na testa e disse, não use esse título, seu bastardo. E como eu disse antes, não sou tão tolo a ponto de fazer algo assim. Sei que posso lutar contra você bem facilmente comparado dessa forma. Eles acabaram de nos dizer que tinham alguns negócios com você e estando em tal condição, não acho que seria uma grande ameaça para você, então pensei, por que não? Pareceu bem interessante para mim também, então aqui estamos. Tatsuya olhou para ele com uma expressão impassível no rosto, ao que Vali disse, o quê? Eu até trouxe meu time inteiro para sua proteção. Tatsuya bufou e disse, proteção minha bunda. Como diabos eu preciso de proteção? Ele então suspirou, olhou para a Ásia e disse, de qualquer forma, Ásia, Kyurus primeiro, eles estão prestes a desmaiar a qualquer momento. Baque, 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 baque. Tatsuya então olhou para os corpos inconscientes no chão e disse, de qualquer forma, você entendeu o que eu quis dizer, Kyura os corpos deles. Cele os poderes deles e mantenha todos eles no quarto de hóspedes por enquanto. Não temos escolha a não ser esperar que eles se recuperem primeiro. Ásia assentiu e então arrastou os corpos para descartá-los e mantê-los no quarto de hóspedes. Assim que ela se foi, Tatsuya suspirou e então limpou o rastro de sangue que foi deixado para trás pelos corpos que estavam sendo arrastados por Tatsuya. Ele então olhou para Vali que tinha uma expressão divertida no rosto ao ver o que perguntou, só curiosidade. Eu só queria saber por que a facção heróica não atacou Kyoto. Parece que você estava por trás disso. Então como foi a batalha? Como você derrotou eles? Depois disso, o resto deles também olhou para ele com um olhar antecipado, pois também queriam ouvir sobre a história, já que apenas Kurumi e Hasvei sabiam sobre o incidente. Tatsuya assentiu e então começou a contar-lhes sobre o incidente. Capítulo 246 e 247. Depois que Tatsuya contou a eles sobre o incidente com a facção heróica e Indra, todos eles ficaram com um olhar divertido em seus rostos. Vali estava até rindo muito quando ouviu quão facilmente Cão foi derrotado. Como ele vem desafiando Tatsuya e o resto de sua equipe para lutas há anos, ele era bem melhor que Cão e o derrotou facilmente com seu poder total. Vali olhou para Tatsuya e perguntou, a propósito, você pode perguntar à Imperatriz Dragão Vermelho se ela está disposta a lutar comigo? A luta dela no jogo de classificação contra a nobreza Bael me deixou muito animado para uma batalha contra ela. Tatsuya pensou por um tempo e disse, eu vou contar a ela, mas nenhum de vocês tem permissão para usar o Juggernaut Drive, entendido? Apenas armas e Balance Breaker. Vali que o ouviu lançou-lhe um olhar irritado, mas ainda aceitou a condição. A chance de uma briga era muito mais valiosa para ele do que discutir sobre proibições. Tatsuya e os outros então jantaram juntos com a equipe Vali, e depois Tatsuya mostrou a eles seus quartos para passarem a noite. Na manhã seguinte, Tatsuya acordou cedo, pois sentiu que a facção dos heróis estava consciente e decidiu recebê-los em sua casa. Tatsuya saiu da pilha de corpos espalhados ao seu redor depois do exercício noturno, e então trocou de roupa antes de sair do quarto. Ele então foi até a sala onde estavam os membros da facção dos heróis e entrou depois de bater na porta. No quarto, ele viu os membros da facção dos heróis deitados em suas camas, olhando um para o outro com um olhar confuso no rosto, tentando analisar a situação. Quando todos viram Tatsuya, o medo subconsciente surgiu em suas mentes e todos imediatamente ficaram tensos. Tatsuya apenas acenou com a mão e disse, bom dia, e então pegou uma cadeira e sentou-se nela. Ele então deu um bocejo e disse, vocês todos estão na minha casa agora. Agora, qual é a sua história para vir aqui totalmente ferido? Cão olhou para seus companheiros de equipe, que estavam tão surpresos quanto ele, e perguntou, a equipe Vali nos trouxe aqui? Tatsuya, que agora tinha uma xícara de café na mão, assentiu com a cabeça e bebeu de sua xícara. Ele então olhou de volta para os membros da facção heróica e disse, bem, eu não me importo de falar assim, mas acho que seria melhor se todos vocês trocassem de roupa primeiro. Especialmente você. E olhou para Jane, que tinha a maioria de suas roupas rasgadas, o que mostrava muito de seu decote. Jane e os outros olharam para suas roupas e Jane imediatamente se cobriu com o lençol que estava sobre ela e perguntou,
Vê, vocês têm uma muda de roupa? Tatsuya assentiu e estalou os dedos, e uma divisória foi formada ao redor de todas as camas e um conjunto de roupas apareceu na frente deles. Ao ver as roupas e a parede ao seu redor, Jane soltou um suspiro de alívio e começou a trocar de roupa. Quando terminaram de se trocar, as paredes ao redor deles desapareceram e todos olharam na direção de Tatsuya, apenas para descobrir que ele não estava lá. Cão foi até onde Tatsuya estava sentado e encontrou um pedaço de papel com algo escrito em cima. Discutam entre vocês se quiserem e quando terminarem saiam direto da sala. Digam-me o que querem quando todos nós estivermos reunidos lá. PS, seus poderes estão atualmente selados, então não perca tempo pensando em causar problemas. Depois de ler o que estava escrito no papel, ele o mostrou ao resto da equipe e todos se entreolharam em silêncio quando Siegfried perguntou de repente. Vocês têm certeza de que é realmente correto contar a eles Cão? Cão olhou para Siegfried e disse, não temos outra escolha, Indra está fora de alcance no momento, pois ele tem algumas coisas para resolver. Além disso, ele está relacionado a esse assunto de certa forma, então seria melhor tomar partido agora do que se arrepender depois. Os outros pareceram um pouco insatisfeitos com a resposta, ao que Cão acrescentou. Além disso, ele também é humano, então não há mal algum ao nosso lema. Todos olharam para o líder com uma expressão impassível e deram um suspiro cansado. Depois de discutirem um pouco mais, todos saíram da sala e andaram direto e logo encontraram Tatsuya. Mas todos ficaram surpresos quando encontraram todas as pessoas que estavam sentadas ali e conversando entre si. Vali, que agora também estava acordado, olhou para Cão e os outros, que agora vestiam roupas casuais e disse, uau, nunca pensei que encontraria você vestindo algo diferente de seu equipamento de batalha, Cão. Cão olhou para Vali e disse, calha a boca, dragão branco. O que você está fazendo aqui, afinal? Vali descansou a cabeça em cima da mão e disse, sejam mais respeitosos comigo, afinal fui eu quem trouxe todos vocês aqui quando vocês foram espancados tão violentamente. Eu não sou um demônio muito gentil? Cão e os outros bufaram e Cão disse, gentil caramba. De qualquer forma ainda temos T, mas antes que ele pudesse continuar, uma garotinha passou por ele, caminhou em direção a Tatsuya e sentou em seu colo. Cão e o resto de sua equipe ficaram surpresos ao ver a garotinha e disseram em uníssono, ó, O Fizz olhou para as pessoas que a chamaram, assentiu e disse, o grupo de heróis, eu acho, ao que o resto deles apenas assentiu com a cabeça, em silêncio. O Fizz assentiu mais uma vez e então começou a brincar com os filhotes assassinos de deuses que vinham em sua direção. Tatsuya olhou para eles e disse, por que vocês não se sentam agora? Ainda tem gente que não veio. Todos os membros da facção dos heróis saíram do transe ao ouvir Tatsuya, acenaram com a cabeça e se sentaram ao redor da mesa, com Cão sentado ao lado de Vali. Quando todos estavam reunidos ao redor da mesa, exceto Bicou, que ainda estava dormindo, os clones de Tatsuya começaram a trazer o café da manhã que haviam preparado para eles e a colocá-lo na mesa. Logo Bicou também saiu quando sentiu o aroma da comida e imediatamente sentou-se à mesa. Tatsuya então olhou para os heróis e disse, comam alguma coisa primeiro, discutiremos o que vocês querem conversar depois disso. Todos eles assentiram e estavam prestes a começar, mas de repente todos sentiram alguma perturbação ao redor e imediatamente ficaram sérios. Eu não imaginava que crianças da sua geração acordassem tão cedo. Todos olharam na direção de onde a voz veio e viram dois homens de cabelos prateados parados ali. Ao ver os dois homens, a aura de Vali subconscientemente começou a vazar um pouco. Ele começou a ficar com raiva e imediatamente correu em direção ao homem mais velho e tentou socá-lo, apenas para atravessar seu corpo. Eu não esperava que meu neto ficasse tão animado para conhecer o avô, mas desculpe, vovô é só uma projeção agora. Vali olhou feio para o homem que o chamava de avô e perguntou, o que você está fazendo aqui, Rizevin Euclides? O mais velho que se autodenominava avô de Vali sorriu e disse, agora por que estou aqui? Fico pensando sobre isso? Mas antes que Vali, que estava prestes a discutir com ele, pudesse dizer algo, Tatsuya os interrompeu e disse, então, o que vocês têm a ver, avô de Vali e meu cunhado? Com vocês vindo sem avisar? Imediatamente a sala inteira ficou em silêncio, pois estavam confusos sobre o motivo de ele ter chamado o outro de cunhado, embora Ruia estivesse rindo muito, pois sabia o que se passava na mente de Euclides. Euclides olhou para Tatsuya com uma expressão chocada no rosto e perguntou, espere, o que você me... Mas antes que ele pudesse terminar o que estava dizendo, Tatsuya cortou a conexão, fazendo a projeção desaparecer imediatamente. Ele então olhou para o resto das pessoas na sala e disse, acabem logo com isso. Conversaremos com elas quando terminarmos. Todos olharam para Tatsuya com um olhar inexpressivo no rosto e Vali queria discutir sobre isso também, mas se conteve para não atacar para não causar problemas e seguiu o comando de Tatsuya. Enquanto isso, na sede da antiga facção de Satanás, um certo irmão de cabelos prateados estava ficando muito impaciente e frustrado, pois não conseguia se conectar à casa de Tatsuya. Capítulo 248. Depois que Tatsuya e os outros terminaram o café da manhã, Tatsuya parou de incomodar o Link que tentava se conectar à sua casa por um tempo. Assim que ele fez isso, os dois homens de cabelos prateados apareceram mais uma vez com Rizevin sentado em uma cadeira enquanto tomava seu próprio café da manhã e Euclide com uma expressão frustrada no rosto, pois ele estava tentando se conectar com sua casa durante todo esse tempo. Foi conectado.
disse Euclide com uma expressão maníaca no rosto. Mas logo ele se acalmou e voltou para sua expressão legal e disse, está conectado mais uma vez. Ao ouvir isso, Rizevin parou de comer, levantou-se do seu lugar e caminhou em direção a Euclides, ficando ao lado dele. Ele deu uma tosse falsa para limpar a garganta e disse, mais uma vez, bom dia a todos vocês, e não foi muito legal da sua parte, Tatsuya Shiba. Você sabe o quão triste Euclide-kun se sentiu quando não conseguimos formar uma conexão. Tatsuya olhou para Euclide e disse, desculpe por tudo isso, cunhado, estávamos tomando café da manhã e não queríamos ser incomodados, cunhado. E por isso tive que cortar a conexão, cunhado. Espero que você entenda, cunhado. Cada vez que ele dizia essas palavras, uma nova marca de tique aparecia na testa de Euclide. Ele conseguia entender porque o pirralho de cabelo preto na frente dele o estava chamando daquele jeito. Mas não havia como ele aceitar esse fato a menos que tivesse total certeza disso. Ele ainda tinha alguma esperança. Mas Tatsuya, sendo Tatsuya, mostrou um sorriso amigável e disse, não se preocupe, cunhado, eu vou cuidar bem de Graifia. Você pode ficar tranquilo. Como se alguém tivesse derramado um pouco de sal de suas feridas, todo o corpo de Euclides tremeu um pouco. Rizevin olhou para Tatsuya e disse, então é por isso que você o chama de cunhado. Parabéns, Euclide-kun, sua irmã. Você está bem? Por que você está tremendo desse jeito? Mas assim que ouviu isso, ele parou de tremer e olhou para cima com uma expressão calma no rosto e disse, não é nada. Por favor, continue sua conversa. Tenho algumas coisas para cuidar, se você me der licença. E então sua projeção desapareceu. Rizevin olhou para Euclide, que agora estava saindo do seu quarto e logo deu de ombros e disse, bem, ele deve estar feliz pela irmã. De qualquer forma, vamos começar de onde paramos antes. Ele então olhou para Tatsuya e disse, Tatsuya Shiba deu fiz para nós. Silêncio mortal. Todos ficaram em silêncio e olharam para o velho homem de cabelos prateados como se ele fosse um idiota, enquanto o homem em questão tinha um sorriso no rosto. Tatsuya deu de ombros e disse, não sei do que você está falando, não sei o paradeiro do Deus Dragão, e não vou ajudar você a encontrá-la também. Essa declaração fez com que todos ficassem em silêncio novamente enquanto olhavam para Loli de cabelos pretos que estava comendo bolo com uma expressão feliz no rosto. Então quem diabos é aquela Loli sentada ali? Foi o pensamento que veio a todos eles. Rizevin apontou o dedo para a dita Loli e perguntou, então quem é ela? Tatsuya fingiu seguir para onde ele apontava e disse, esse é meu primo, que veio aqui para morar conosco. O sorriso de Rizevin desapareceu e ele agora tinha uma expressão que dizia, você acha que eu sou um idiota, ou quê? Mas logo um sorriso irônico apareceu em seu rosto e ele disse, que estranho você cuidando do seu primo. Da última vez que verifiquei, você usou suas conexões para cuidar de toda a sua família, quando eles só vieram para encontrar a filha desaparecida. Você não é muito cruel com sua família? Tatsuya bufou e disse, não deveria ser eu quem deveria fazer essa pergunta a você? E pelo jeito que você está falando sobre esse incidente, parece que você pode saber quem era a pessoa que estava nos bastidores informando sobre nosso paradeiro? Rizevin tinha um sorriso divertido no rosto e disse, bem, você poderia dizer que foi um dos nossos novos recrutas que teve pena da família que estava procurando por sua filha e tentou ajudá-los. Veja como somos gentis. Tatsuya estreitou os olhos um pouco e perguntou, e quem pode ser esse seu novo recruta? Mas Rizevin imediatamente levantou a mão e balançou o dedo para frente e para trás e disse, agora, não vamos entrar em detalhes mais profundos. Há algumas coisas que não devemos contar aos outros. Tatsuya estava prestes a perguntar mais alguma coisa, mas Cão-Cão e o resto da facção dos heróis se adiantaram e Cão-Cão perguntou em tom irritado, Rizevin, onde diabos estão George e Leonardo? Foi seu pessoal que os levou, certo? Vendo a expressão de raiva de Cão-Cão, Rizevin imediatamente ficou animado e perguntou, os heróis, hein? Na verdade vocês eram aqueles com quem eu estava tentando entrar em contato. Mas vendo Tatsuya Shiba, esqueci de todos vocês. Desculpe, ponto. Cão-Cão e sua equipe cerraram os dentes e queriam atacá-los, mas o fato de que a pessoa na frente deles era apenas uma projeção os impediu. Vendo a expressão frustrada em seus rostos, Rizevin sorriu e disse, vocês todos devem estar se sentindo frustrados, certo? Essa sensação terrível é imensa para a mente de uma pessoa. E deu um aceno satisfeito. Ao ouvir o exemplo que ele deu, Vali e o resto da facção dos heróis franziram a testa um pouco, enquanto Tatsuya e Biko pensaram ao mesmo tempo. Parece algo que aquele masoquista caído faria. Enquanto isso, em Kyoto, um certo anjo caído foi amarrado e enforcado na corda enquanto uma mulher de pele clara, vestida como dominatrix, empurrava seus saltos pontudos no corpo do homem. Você está se sentindo bem, porquinho? Absolutamente, senhor. Achou. Quem diabos está pensando em mim? É a moça do clube SM que visitei da última vez? Mas de repente uma grande quantidade de corrente elétrica passou pelo seu corpo, fazendo-o gritar de prazer. Agora, porquinho, eu não acho que você estaria pensando em outra mulher enquanto eu piso em você, certo? A mulher perguntou com um sorriso no rosto. Ao ver o sorriso no rosto dela, o anjo caído estremeceu um pouco e pensou, nossa, ela vai me fazer passar pelo inferno agora. Parece que vou ser espremido até secar hoje. De volta à residência Shiba, Rizevin mais uma vez tossiu para chamar a atenção deles e disse, não se preocupem com seus companheiros de equipe, eu e os outros estamos tratando-os muito bem. Mas vocês sabem que fiquei muito triste quando todos vocês rejeitaram cooperar conosco. Felizmente encontrei todos vocês e convidei os dois para saber sobre nossa oferta. E não se preocupem, os outros membros da facção dos heróis estão prontos para nos ajudar também. Afinal, 2 de seus membros principais pediram para eles cooperarem. Mas naquele momento Siegfried não conseguiu se conter e tentou atacar Rizevin, apenas para passar por ele mais uma vez. Ele olhou feio para a projeção de cabelos prateados e disse, você ousa tirar vantagem da lealdade deles e do nosso nome. Eu vou te matar, seu demônio.
Hisevin olhou de volta para Siegfried e disse, parece que alguém ficou um pouco bravo. Bem, tanto faz, eu só queria passar uma mensagem de qualquer maneira. Ele então olhou para Tatsuya e Cão com uma expressão séria no rosto e disse, escutem aqui, facção heróica, eu vou só mais uma vez. Vocês todos vão trabalhar com a Chaos Brigade ou não? Cão, que ouviu sua pergunta, olhou feio para ele e disse, nem pensar que vamos trabalhar com alguém como você, e devolver George e Leonardo para nós. Mas Hisevin ignorou isso e disse, então você está contra nós como meu neto também, hein? Agora Tatsuya Shiba, você vai entregar o dragão infinito Gol. Não vou te ajudar, e como eu disse, não sei o paradeiro do deus dragão. Hisevin estreitou os olhos e disse, assim seja, só não se arrependa da sua decisão depois, pirralho, e deixe-me dizer que nossos novos recrutas estão realmente putos com você. Então, certifique-se de dar cada passo com cuidado. E então a projeção desapareceu, mas um bilhete caiu no chão atraindo a atenção de todos. Tatsuya pegou o bilhete e viu algo escrito nele. ONE-sama não pertence a você. Então esteja dentro de seus limites humanos. Capítulo 249. Depois que Tatsuya leu a nota, ele a queimou e disse, de qualquer forma, parece que todas as coisas que tivemos que discutir antes foram feitas por aquele velhote demônio. Então qual é seu próximo passo de ação, sabendo que apontando para Cão, ele tem seus camaradas e sua facção branca sob seu comando agora, e que ele está planejando algo grande. Ao ouvir isso, Vali e Cão estalaram a língua, pois não sabiam o que fazer sobre a situação. Kuroka olhou para Jane e sua equipe e perguntou, vocês não podem entrar em contato com alguém da sua facção e contar sobre isso? Jane olhou para Kuroka e disse, tentamos isso antes, quando queríamos pedir reforços quando fomos atacados. Mas parece que eles já levaram todos para um local onde é impossível contatá-los. Ela disse isso de forma desanimada e mais uma vez tentou entrar em contato com os membros de sua facção, apenas para suspirar por seu fracasso. Vali estava rangendo os dentes, sabendo que seu avô estava aprontando alguma, mas ele não conseguia nem saber onde ele estava se escondendo. Aquele velho bastardo, covarde como sempre. Tatsuya bateu palmas para chamar a atenção deles e fazê-los sair de seus pensamentos negativos e disse, agora, não sejam afetados pelas emoções negativas. Caso contrário, pode ser possível que vocês tomem alguns passos errados e acabem fracassando ou até mesmo morrendo por causa disso. Vocês ainda têm que salvar seus companheiros de equipe e acertar as contas com alguém, certo? Todos olharam para Tatsuya com os olhos um pouco estreitos e perguntaram, então o que você acha que deveríamos fazer, hein? Ele apontou para a facção dos heróis e disse, primeiro de tudo, descanse seus corpos fatigados e então comece a melhorar suas forças antes de procurar seus companheiros de equipe. Mesmo que eles estejam mantidos em algum lugar, você não pode contatá-los, isso não significa que todos eles foram reunidos em um só lugar. Alguns dos membros podem estar em uma missão ou algo assim e não teriam sido capturados ainda. Então reúna-os primeiro e comece a procurar por seu esconderijo. Ele então olhou para Vali e disse, e você, fique um pouco mais forte se quiser enfrentar aquele velhote, ele no mínimo é de alto nível de Satanás. Se não uma classe super como Cirzeches. Além disso, você ainda precisa descobrir onde ele está se escondendo. Vocês todos têm muito trabalho a fazer. E só para avisá-lo, se aquele velhote vier no meu caminho pedindo para levar uma surra, então eu farei isso, se você não for capaz de enfrentá-lo naquele momento. Então seria melhor você ficar mais forte o mais rápido possível. Ao ouvi-lo, Vali ficou puto, pois agora sabia que atualmente seu avô estava em um nível em que não podia fazer nada sobre ele. Além disso, saber como Tatsuya está envolvido com as 3 facções e sobre ele manter Office em seu lugar garantiu que Hisevin cruzaria o caminho de Tatsuya e encontraria seu fim por sua mão. Ele olhou para Tatsuya com uma expressão séria no rosto e disse, esta é a segunda vez que você me deixa tão irritado. Tatsuya apenas sorriu em resposta à sua declaração e disse, o prazer é meu. Tatsuya então olhou para seu time e disse, de qualquer forma, em relação ao aviso que ele me deu, pode ser possível que ele esteja tentando sequestrar qualquer um de vocês para ganhar minha fraqueza. Se isso acontecer, só há uma coisa que vocês têm que fazer, que é fazê-los se arrepender de terem nascido neste mundo. Vocês são livres para ir com tudo contra eles. Bem, então tenho algumas coisas para cuidar agora, então vou me desculpar. Asa cure seus ferimentos restantes e Loki, você está ficando atrasado para seu turno. Loki imediatamente olhou para o relógio e ficou chocado. Porra, estou atrasado. Meu salário vai ser cortado. Ei, chefe, você pode me devolver minha mágica por um tempo para que eu possa me teleportar? Mas Tatsuya apenas sorriu em resposta e disse, mexa-se agora ou eu posso até cortar algo do seu bônus. Loki estalou a língua e pegou as chaves da bicicleta que Tatsuya lhe deu e imediatamente correu para fora. Depois que ele saiu, Tatsuya olhou novamente para os outros apenas para ver Asa derrubando os membros da facção heróica com socos no estômago e depois arrastando-os de volta para o quarto para tratamento. Jane, a última que restou, imediatamente carregou o corpo de Siegfried sobre os ombros e disse, vou ajudar a movê-los para lá. Asa apenas deu um lindo sorriso que não foi nem um pouco convincente enquanto ela arrastava os corpos imóveis de Cão e Heracles e disse, oh meu Deus, você é uma pessoa muito cooperativa, diferente desses pedaços de merda que estão enterrados a 6 pés abaixo do solo. Bem, então vamos Jane-san. Jane ficou totalmente sem palavras ao ouvir as palavras que saíram do anjo como Ásia e perguntou a ela, você era uma ex-freira, certo Ásia-san? Ásia assentiu e perguntou com uma expressão inocente no rosto, sim, há algum problema com isso? Os cadáveres que você está arrastando agora são o problema. Foi o pensamento que veio à mente de Jane, mas ela apenas deu um sorriso irônico e disse, nada.
É que eu também era uma exorcista, então fiquei um pouco curiosa sobre isso. Aze apenas assentiu com um sorriso no rosto e disse, então temos muito em comum. O resto deles olhou para as loiras conversando entre si e suspiraram. Tatsui apenas sorriu ao vê-los e disse, bem, parece que ela fez uma nova amiga. Bom para ela, bem, então eu vou sair por enquanto. Rasvei-se, você pode tirar um dia de folga, hoje, e então saiu da sala. O resto das pessoas que ficaram para trás se entreolharam e Vali disse, é problemático, aqui depois de tudo isso, ei, tem uma sala de treinamento aqui? Ingvild olhou para Vali e assentiu. Então o levou e os outros 2 garotos do time Vali para a sala de treinamento. As meninas que ficaram para trás se entreolharam e Kuroka disse de repente, então vamos sair também só nós meninas? Vou chamar Shirone também. Todas as garotas se entreolharam e então Miyuki disse, então nós podemos muito bem chamar as garotas da nobreza Gremor e Citri também e fazer uma festa hoje. Quem sabe quando Oni-sama nos fará ir treinar novamente. Os outros assentiram, mas Ruia levantou a mão e disse, desculpe, mas vou para a lacuna dimensional hoje. Podem surgir alguns problemas devido à minha ausência. Ofis também se levantou do seu assento e disse, eu irei com Baka Red também, quero ver o que aconteceu com a minha casa já que ela está aqui agora. E então ambos os deuses dragões se teletransportaram para longe. Miyuki olhou para o resto das meninas e perguntou, então, mais alguém precisa cuidar de alguma coisa? Ao ouvir isso, Kurumi e Tiamat levantaram as mãos e Kurumi disse, Yasaka queria ter uma sessão de sparring hoje, para não ficar enferrujado, então irei até lá. Tiamat olhou para eles e disse, tenho que cuidar dos dragões bebês na floresta familiar e limpar meus tesouros, então também estarei ocupada. E então ambos se teletransportaram também. Depois que os 2 foram embora, Ingvild voltou e perguntou, então, o que vamos fazer hoje? Todas se entreolharam e disseram, estamos fazendo um passeio só para meninas com as garotas da nobreza Citri e Gremore, quer ir conosco? Ao que Ingvild assentiu e concordou com os planos. Enquanto isso, em uma cafeteria onde quase não havia clientes, 2 pessoas estavam sentadas à mesa tomando café. Um deles era Tatsuya, agora em sua forma adulta, que estava olhando para um homem na sua frente com uma expressão séria no rosto e perguntou, então nem você sabe qual dos novos recrutas vazou a informação? O homem balançou a cabeça e disse, desculpe, mas, no que diz respeito aos novos recrutas, não vi ninguém especialmente próximo de Rizevin e Euclide, então não posso identificar de quem é essa culpa. Tatsui apenas suspirou e perguntou, de qualquer forma, o que diabos esses 2 estão planejando agora? O homem balançou a cabeça e disse, não tenho muitas informações, eles ainda estão um pouco cautelosos comigo para me dizer o que estão planejando agora. Mas uma coisa é clara, o que eles estão fazendo será grande e destrutivo, já que o movimento dos membros da velha facção satânica está se acelerando a uma taxa alta. O homem então tomou um gole de sua xícara e disse, desculpe por não ter sido tão útil neste caso. Mas Tatsui apenas balançou a cabeça e disse, não precisa se desculpar, você está indo muito bem disfarçado sob eles. Só tome cuidado para não ser pego por eles e observe atentamente cada passo deles e me informe. O homem apenas suspirou e disse, é muito problemático, mas ainda estou em dívida com você. Ele então mostrou um pequeno sorriso e disse, muito bem, então tentarei me aprofundar um pouco mais na organização quando voltar para lá. Ele então terminou sua xícara, levantou-se da cadeira e disse, de qualquer forma, obrigado pelo café e mais uma vez, obrigado por salvar meu primo naquela época. Tatsuya também se levantou do assento, apertou a mão do homem e disse, não mencione nada e pare com os agradecimentos e fale tudo sobre você, primo. Você já me disse isso 1 milhão de vezes, Jihauzar. Jihauzar riu um pouco e disse, estou apenas demonstrando minha gratidão a você, então não se importe tanto. E então se teletransportou de volta para o submundo. Ele então se recostou um pouco no assento e disse, você não sabia que é ruim escutar alguém? A pessoa que estava sentada atrás dele riu um pouco e disse, bem, fiquei curioso quando você entrou aqui e deu uma pausa no bar por um tempo. Não se incomode tanto comigo, Tatsuya-kun. Tatsuya olhou para a pessoa que estava sentada atrás dele e disse, então você vai contar a Azazel sobre esse Tobio? Tobio Ikuzi, membro do grupo de cães Slash, sob o comando de Azazel, olhou para Tatsuya com um sorriso no rosto e perguntou, se você não quisesse que eu contasse a ele, não teria me deixado ouvir sua conversa em primeiro lugar, não é mesmo? Tobio, que agora estava com seu traje de barman, olhou para Tatsuya com uma expressão divertida no rosto. Tatsuya riu e disse, perceptivo como sempre, hein? Mas diga a ele para guardar tudo isso para si. Há uma razão pela qual isso é chamado de secreto. Tobio assentiu com a cabeça e disse, então, tentando ganhar uma testemunha para essa operação secreta, hein? Nada mal, Tatsuya-kun, nada mal mesmo. Tatsuya assentiu e estava prestes a se levantar, mas Tobio o impediu e disse, por que não fica aqui um pouco? Os outros devem chegar aqui em breve. Tatsuya pensou um pouco, e depois de se certificar de que não havia mais nada importante para fazer hoje, recostou-se no assento e conversou com Tobio até os outros membros do time de cães Slash chegarem. Capítulo 250. Alguns dias se passaram desde que Tatsuya foi contatado por Rizevin e Euclide, e ainda nada de estranho ocorreu. Vendo que Tatsuya e os outros apenas colocaram toda a atenção no fundo de suas mentes e se concentraram mais em se preparar para qualquer coisa que pudesse acontecer. Vali e os outros estavam se preparando especialmente para não deixar a oportunidade de matar seu avô passar para Tatsuya. Cão e os outros, por outro lado, já estavam recuperados e ocupados encontrando as pessoas de sua facção que ainda não haviam sido capturadas. Mas só conseguiram encontrar 1 ou 2 pessoas até agora. Atualmente, Tatsuya e os outros estavam sentados na sala do clube ORC com os outros discutindo sobre a promoção que os demônios deveriam passar em alguns dias.
O grupo que deveria fazer o teste estava ocupado estudando, exceto Koneko, que por algum motivo tinha uma expressão febril no rosto e estava agarrada a Tatsuya enquanto estava deitada em seu colo. Tatsuya, por outro lado, estava um pouco preocupado com ela, pois sabia o que estava acontecendo com ela naquele momento. Este deve ser o chamado para a temporada de acasalamento dela. Espere um minuto. Isso não significa que Imari e os outros também passarão por isso em breve. Não, não. Não, o mais importante é a primeira temporada de acasalamento de Koneko. Mas com um corpo como este, não acho que ela seria capaz de lidar comigo. Eu posso realmente suprimir seus impulsos, mas isso pode afetá-la mentalmente também, fazendo-a pensar que ela está faltando em algum lugar, me fazendo recusá-la. Sem mencionar que os outros que passarão pela sessão a farão se sentir excluída também. Devo acelerar o crescimento do corpo dela? Tatsuya acariciou o cabelo de Koneko, fazendo-a ronronar de alegria, e enquanto isso acontecia, Ravel estava olhando para ela com um leve rubor no rosto e uma leve ponta de raiva. Koneko, que percebeu que alguém estava olhando para ela, abriu os olhos e viu Ravel. Ambas se encararam por um tempo, mas logo Koneko bufou e mostrou um sorriso vitorioso no rosto, fazendo Ravel cerrar os dentes de raiva. Assim que ela fez isso, Tatsuya deu um tapa leve na cabeça dela e disse: "Nada de brigas, Koneko-chan. Não pense que só porque você está passando por aquilo, você vai deixar você fazer o que quiser." Koneko olhou para Tatsuya, que mostrou a língua e então desviou o olhar com um leve rubor nas bochechas. Tatsuya olhou para Ravel e disse: "Não fique bravo com ela, Ravel-chan, ela está apenas um pouco doente, agora." Ravel olhou para Tatsuya e imediatamente apertou suas mãos e disse: "Não, eu não estou brava com Tatsuya-sama. É só que fiquei um pouco descontente ao ver o gato ladrão agindo desrespeitosamente com você, só isso." Koneko não abriu os olhos e disse: "Calha a boca, cérebro de pássaro, Tatsuya-senpai, não pense que estou agindo de forma desrespeitosa. Apenas admita que você está com ciúmes." Ravel imediatamente olhou feio para Koneko e disse: "Essa gata ladra." E mais uma vez Koneko recebeu um leve tapa na cabeça de Tatsuya, que a fez fazer beicinho. "Agir de forma fofa não vai te salvar de tudo isso, sabia?" E bagunçou o cabelo dela. Gasper, que estava olhando para eles de lado, olhou para Ásia e perguntou em voz baixa: "Ásia-san, Ásia-san." Ásia olhou para o Danfir travestido com um olhar confuso no rosto e perguntou: "O que aconteceu, Gasper-kun? Você quer perguntar uma coisa?" Gasper assentiu e perguntou: "O que há de errado com Koneko-chan? Tatsuya-senpai acabou de dizer que ela está doente?" Ao ouvir sua pergunta, todas as pessoas que estavam sentadas ali olharam para ele e se perguntaram como Ásia responderia à pergunta. Ásia, sendo Ásia, olhou para ele com um sorriso no rosto e disse: "Oh, não se preocupe com isso, Gasper-kun, ela está bem, é só que ela está desejando um membro grosso e longo." Mas antes que ela pudesse terminar, Kagura fechou a boca com a mão e disse: "Gasper-kun, seria melhor se você perguntasse ao Kiba-san sobre isso, sendo um garoto. Ele deve ser capaz de fazer você entender em termos mais fáceis, já que você também é um garoto." Gasper assentiu e então foi até Kiba para fazer sua pergunta e imediatamente respondeu que Kiba levou Gasper para fora com ele, pois ele ficava um pouco envergonhado de falar sobre essas coisas na frente de tantas garotas. Depois que os dois foram embora, todos olharam para a Ásia com uma expressão que dizia: "Você não sabe como adoçar as palavras?" Mas Kagura, que estava com a mão sobre a boca de Ásia, tinha algumas marcas de tique na testa e de repente gritou: "Pare de lamber minha mão, sua idiota!" E a empurrou para longe. Ásia, que agora estava livre para falar, olhou para Kagura e disse: "Então não bloqueie minha boca em primeiro lugar." Tatsuya, que estava ao lado ouvindo tudo isso, não pensou muito sobre isso e estava silenciosamente comendo os doces que Ravel fez para ele, junto com ela e Koneko. Mais tarde naquele dia, Tatsuya voltou para casa um pouco mais cedo, já que os outros estavam ocupados fazendo o dever de casa, enquanto também ajudava os demônios que faltavam às aulas para se prepararem para o exame de promoção. Embora ele tenha trazido Koneko de volta com ele, pois pensou que Kuroka poderia tomar uma decisão melhor em comparação a ele, já que eram irmãs e Koneko poderia se relacionar melhor com ela. Tatsuya então entrou na casa com Koneko seguindo silenciosamente com uma expressão febril no rosto. Assim que Tatsuya entrou, ele viu os membros masculinos da facção Vali e Ryo espancados até ficarem pretos e azuis com Leifai os enfaixando. Kuroka estava apenas rindo muito ao vê-los enquanto Jane suspirava enquanto massageava suas têmporas. Loki, que viu Tatsuya entrando, levantou-se do sofá e disse: "Chefe, devolva meu poder por um tempo. Eu realmente quero dar uma surra nesses punks. Eles quebraram todas as garrafas de álcool." Tatsuya olhou para Loki por um tempo e então estalou o dedo e disse: "Mostre-lhes o inferno." Loki, que sentiu a onda de poder dentro de seu corpo, agora tinha um largo sorriso no rosto e disse: "Hehehe, dragão branco e a lança matadora de deuses. Eu vou mostrar a vocês o que ele realmente é. Como vocês ousam destruir todas as minhas garrafas de álcool, seus punks." E então usou seus poderes para teletransportar os dois líderes e a si mesmo para um lugar separado. Tatsuya então olhou para Kuroka e disse: "Kuroka, Koneko gostaria de ouvir alguns conselhos seus, já que você sabe que é aquela época do ano." Kuroka, que ouviu o que Tatsuya disse, imediatamente se animou assim que percebeu que ele sabia que horas eram, mas então ela olhou para sua irmã, que tinha uma expressão febril no rosto, e imediatamente se acalmou. Ela sentiu, pegou a mão de Koneko e disse: "Vamos para uma sala diferente, Shirone. Onei-san vai te ajudar." E então a levou embora. Tatsuya então olhou para os outros garotos que estavam deitados no chão e perguntou: "Então, o que aconteceu?" Bicou e Heracles imediatamente apontaram um para o outro e disseram: "Eles começaram." Nós começamos." "Claro que sim. Foi você. Pare de me copiar, seu bastardo." Tatsuya suspirou ao vê-los agindo daquele jeito e então olhou para Leifai e Jane.
Ambos notaram que Tatsuya estava olhando para eles com uma expressão que dizia, explique. Lefai assentiu e disse, veja, Tatsuya Ni-san, Arthur Ni-san e Sieg-san estavam tendo uma batalha simulada. E Biko-san e Heracles-san também ficaram animados e decidiram ter uma batalha simulada. Jane então continuou a história e disse, mas enquanto lutavam por engano, o que foi totalmente intencional, o cajado daquele macaco atingiu Hércules. De repente, Hércules olhou para eles e disse, ele batera a porra do seu cajado nas minhas bolas. Arthur, que ainda estava ferido e sendo tratado por Lefai, imediatamente se animou, apontou sua espada para Hércules e disse, eu aconselho a não usar palavras tão vulgares, há crianças aqui. Mas então outra espada colidiu com a de Arthur e Siegfried disse, e eu te disse para não me ignorar durante uma luta, seu idiota. Tatsuya que viu isso estalou o dedo fazendo todos ficarem paralisados e caírem no chão e disse, então deixe-me entender. Arthur e Siegfried estavam tendo uma batalha simulada, vendo os Biko e Heracles ficaram animados e decidiram ter uma batalha deles próprios, mas por um erro intencional. Biko atingiu seu cajado no lugar inapropriado de Heracles fazendo-o xingar o que enfureceu Arthur já que Lefai estava lá também. E Siegfried que agora era ignorado por todos ficou solitário e começou a brigar com Arthur mas usou algumas palavras inapropriadas para provocá-lo fazendo Arthur ficar totalmente sério para chutar sua bunda e a de Heracles com Heracles determinado a matar Biko por acertá-lo ali. Estou correto? Ao ouvir sua dedução, todos concordaram com a cabeça, e Mifai tinha um grande sorriso no rosto. Tatsuya também assentiu e perguntou, mas como diabos Vali e Cão estão envolvidos aqui? Ao que todos disseram em uníssono, nada sério. Eles só estavam tentando matar um ao outro, a coisa de sempre, sabe? Tatsuya apenas balançou a cabeça e pensou, eu realmente vivo perto de algumas das pessoas mais estranhas que existem, e apenas deu de ombros. Capítulo 251. Mais tarde naquele dia, o resto dos moradores da casa de Shiba voltaram junto com Isami, que imediatamente ficou chocado ao ver os membros da Chaos Brigade com bandagens e imediatamente ficou em alerta. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, o resto deles imediatamente a parou e explicou a situação para ela, fazendo-a parar. Ela apenas olhou para as pessoas enfaixadas com um olhar desconfiado, depois que todos eles entraram para trocar de roupa para roupas mais confortáveis. Logo depois disso, Loki voltou com um olhar satisfeito no rosto e coberto de sujeira e sangue. Havia 2 adolescentes junto com ele cujos rostos estavam totalmente irreconhecíveis e seus corpos cobertos de sangue. Nunca pensei que usar magia pudesse me dar tanta satisfação. Loki então olhou para os 2 adolescentes espancados e disse, conheça seu lugar, lixo. Vali e Cão que ouviram isso queriam atacá-lo, mas seus corpos nem se moveram. Tatsuya que viu o estado deles olhou para Loki e disse, você fez um bom número neles, hein? De qualquer forma, Ásia cuide desses 2. Ásia se levantou do assento e caminhou em direção aos 2. Agarrou suas pernas e começou a arrastá-los para o quarto enquanto um rastro de sangue era deixado pelos cadáveres que ela arrastava. Vali e Cão gemeram de dor enquanto seus ferimentos doíam por serem arrastados pela Ásia. Ao ouvir seus gemidos, Ásia se virou com um pequeno sorriso no rosto. Ela inclinou a cabeça ligeiramente e disse com uma voz doce, se vocês 2 não querem que eu enterre vocês 2 6 pés abaixo do chão, então parem com esse gemido. E então levantou o punho e mostrou a eles. Tanto Cão quanto Vali tremeram um pouco quando ouviram isso e imediatamente os membros masculinos da equipe Vali e da facção dos heróis vieram e cuidadosamente carregaram os 2. Não se preocupe, Ásia-sama, nós os levaremos para o quarto deles, você não precisa se preocupar com isso. Apenas por favor, nos ajude a curá-los. A Ásia apenas balançou a cabeça com um sorriso e os conduziu até a sala. Depois que eles se foram, Tatsuya limpou o sangue no chão com sua magia, olhou para Loki e disse, vai e seja tratado por ela também, e eu estarei selando seus poderes mais uma vez. Loki, cujos poderes foram novamente selados por Tatsuya, suspirou e disse, tudo bem, e então foi até onde Ásia e os outros estavam. Tatsuya então se levantou do assento também e decidiu verificar se Koneko estava bem ou não. Em outro cômodo da casa de Tatsuya, Kuroka olhava atentamente para sua irmã, que estava sentada de pernas cruzadas enquanto seu corpo liberava uma aura branca que flutuava muito. Shirone, concentre-se novamente, sua aura está ficando instável. Koneko, que já estava com a testa franzida, franziu ainda mais as sobrancelhas, tentando se concentrar em estabilizar sua aura, e logo a aura flutuante que emanava dela se acalmou um pouco. Kuroka, que viu sua irmã se concentrando tanto, sorriu um pouco e decidiu ajudá-la. Ela então colocou sua mão nas costas de Koneko e então a ajudou a estabilizar sua aura. Assim que a aura foi totalmente estabilizada, Kuroka sentiu e disse, agora espalhe uniformemente pelo seu corpo e faça isso lentamente, não precisa ter pressa. Onei-chan está aqui para ajudar você. Koneko assentiu com a cabeça e tentou fazer exatamente como sua irmã a instruiu. Suas orelhas e caudas de gato logo saíram também quando ela começou a distribuir sua aura. Tatsuya, que decidiu dar uma olhada em Koneko, foi até seu quarto e bateu na porta, mas não obteve resposta. Ele então entrou no quarto sem bater novamente e ficou um pouco surpreso ao ver Koneko, que estava com as orelhas e rabos de fora, dormindo na cama. O que a surpreendeu foi que ela agora parecia um pouco mais velha e madura em comparação com o que parecia antes. Tatsuya olhou para Kuroka, que tinha um sorriso brincalhão no rosto, e perguntou, então, você gosta de como Shirone está agora? Tatsuya olhou para ela com um olhar inexpressivo no rosto e disse, em vez de acalmá-la você decidiu fazer isso. Suspiro, ela é menor de idade, sabia? E ela ainda tem que ir para a escola também. Kuroka riu disso e pulou nas costas de Tatsuya e disse, não se preocupe Tatsuya Niaya, Shirone não é menor de idade Niaya. Passamos muito tempo na Câmara do Tempo, então ela está perfeitamente bem, também esta forma é apenas temporária. Já que ela mesma ainda não é capaz de estabilizar seu senjutsu em seu corpo, então ele vai desaparecer em uma semana Niaya.
Tatsuya silenciosamente acariciou suas orelhas e olhou para Koneko que dormia pacificamente com suas roupas agora mal cobrindo nada. Ele então usou sua magia para ajustar as roupas ao tamanho dela, e então a colocou para dormir e a deixou descansar. Kuroka, que viu Tatsuya cuidando de sua irmã, sorriu e então o abraçou. Ela então começou a agradecer por ele cuidar de seu relacionamento com sua irmã, ao que Tatsuya apenas sacudiu sua testa e disse para ela não pensar muito sobre isso. Logo ambos saíram do quarto deixando para trás Koneko que estava dormindo. Quando voltaram para a sala de estar, ambos encontraram Cão e Vali, que estavam de pé junto com seus companheiros de equipe atrás deles. Kuroka e Tatsuya olharam para eles, que olhavam atentamente para Tatsuya. Tatsuya olhou para Kuroka, que assentiu, saiu de cima dele e foi até os outros depois de lhe dar um beijo nos lábios. Tatsuya olhou para eles e antes que pudesse dizer qualquer coisa, Vali e Cão disseram em uníssono, por favor, treinem-nos, e abaixaram a cabeça, fazendo com que os outros 4 também se curvassem. Tatsuya, que já sabia o que eles iriam perguntar, não pareceu tão surpreso e disse, siga-me então, e começou a andar. Os outros imediatamente olharam para cima e começaram a segui-lo. Tatsuya reuniu todos eles em um espaço separado e perguntou, qual é a comida que vocês mais gostam? Ao ouvir sua pergunta, todos ficaram confusos e quiseram perguntar o que isso tinha a ver com o treinamento deles. Mas ainda assim disseram a ele que Tatsuya era o que eles gostavam. Tatsuya assentiu e estalou os dedos, e imediatamente 6 figuras apareceram na frente deles. Todos ficaram chocados quando viram quem eram as 6 pessoas, mas antes que pudessem perguntar, Tatsuya bateu palmas para chamar a atenção deles e disse, esses são seus clones, que são idênticos a vocês em todos os aspectos. Vocês precisam derrotá-los em 3 horas ou então não haverá jantar para vocês esta noite. Antes disso, comam. E deu a cada um deles uma pequena pílula preta. Todos olharam para os comprimidos com desconfiança, mas mesmo assim decidiram fazer o que ele pediu. Mas assim que engoliram a pílula, seus estômagos começaram a roncar e todos imediatamente sentiram fome. Tatsuya olhou para eles com um sorriso satisfeito no rosto e disse, bom, agora vamos começar, lembrem-se de 3 horas ou nenhum jantar para nenhum de vocês. E estalou os dedos mais uma vez e imediatamente todos eles apareceram em locais diferentes com seu sósia parado na frente deles. Capítulo 252. Depois de 3 horas. Tatsuya voltou para a dimensão onde havia deixado os outros e viu todos eles caídos no chão com vários ferimentos no corpo e seus colegas sentados em cima deles. Tatsuya estalou os dedos e mais uma vez todos eles apareceram na casa de Tatsuya e ele os curou, embora apenas a ponto de eles não morrerem, mas ainda sofrerem dor. Tatsuya se agachou e olhou para eles com uma experiência inocente no rosto. Então, como foi o treinamento? E inclinou um pouco a cabeça. Todos olharam para ele com os olhos semicerrados e pensaram ao mesmo tempo, quero matar esse filho da puta. Tatsuya, que ouviu seus pensamentos, deu um sorriso satisfeito e disse, então vocês realmente gostaram, hein? Bem, então o jantar também está pronto. E usou sua telecinese para trazer todos para a mesa e fazê-los se sentarem. Todos eles pensaram que Tatsuya não lhes daria comida, já que não conseguiram derrotar o oponente no tempo determinado. Mas para sua surpresa não só havia um prato na frente deles, mas o jantar composto de todos os pratos que mencionaram anteriormente. Todos eles começaram a babar um pouco, e seus estômagos estavam literalmente girando por comida. Mas antes que pudessem agradecê-lo, perceberam que não conseguiam mover seus corpos, não importa o quanto tentassem. Todos viraram os olhos para Tatsuya, que ainda tinha um sorriso divertido no rosto enquanto fazia sinal de positivo. Tatsuya então chamou os outros também e todos eles se sentaram em uma mesa diferente dos 6 homens imóveis. Kuroka e Loki, que viram suas condições, riram alto e Loki, para colocar mais lenha na fogueira, foi até eles e segurou seus pratos na frente de seus rostos e disse, o que aconteceu, dragão branco? Você não quer comer isso? Parece muito delicioso para mim. Ele então respirou fundo e disse, ah, que cheiro tentador. Você tem certeza que não quer comer? Vá, Lili, e pegou uma colherada da comida e moveu-a na frente de sua boca e disse, ah... Vali, que viu isso, ficou totalmente vermelho de raiva. Ele nunca imaginou que ficaria envergonhado por alguém em sua vida assim. Ele tentou desviar os olhos, mas o aroma vindo da comida que Loki estava propositalmente segurando na frente de sua boca o fez babar inconscientemente. Mas já que seu estômago estava totalmente vazio, ele queria encarar Loki, mas não conseguiu. A única coisa que ele era capaz de fazer era desviar os olhos, o que era muito difícil, já que o aroma era totalmente inebriante para ele. Eu prometo, quando eu sair dessa paralisia eu vou matar essa merda de Deus. Só espere, Loki. Loki, que havia terminado com Vali, agora olhava para Cão, que ao ver seu olhar imediatamente começou a xingá-lo, sabendo o que se passava na mente de Loki. Loki trouxe uma cadeira e sentou-se ao lado de Cão e perguntou, o que aconteceu, Cão? Você não vai dedurar isso? E fez a mesma coisa que fez com Vali, trazendo uma colher de comida perto de sua boca e disse, ah... Cão, sabendo que isso iria acontecer, conseguiu de alguma forma se controlar para não ficar vermelho de raiva. Mas os rugidos que saíam de seu estômago o deixaram tão envergonhado que ele queria simplesmente fugir. Vendo que Cão não estava mostrando muita reação, Loki estalou a língua e olhou para o prato por um tempo. De repente, um sorriso maligno apareceu em seu rosto e ele disse, ah bem, se você não vai comer, talvez eu mesmo coma. Afinal, seria um desperdício se você não o fizesse. E imediatamente os olhos de Cão se arregalaram, e ele tentou encarar Loki. Loki, vendo isso, sorriu e lentamente levou a comida à boca e comeu, fazendo Cão se sentir um pouco enfurecido por isso. E não ser capaz de comer sua comida favorita quando você está com fome e ela está bem na sua frente. Como se sente Cão? Se sentindo miserável ainda. E comeu outro pedaço sem fazer esforço para tentar esconder do olhar de Cão.
Vendo o que estava acontecendo, as outras 5 pessoas olharam para Cão-Cão com pena, mas ficaram gratas por não serem elas que estavam no lugar dele. Mas então, de repente, uma garotinha de cabelos pretos veio em direção a eles com 3 filhotes nos braços e olhou para os meninos. Os garotos que notaram a garota viraram os olhos para ela enquanto tentavam gesticular pedindo ajuda. Ofi-sama, por favor, nos ajude. Ofis olhou para eles por um tempo e balançou a cabeça, fazendo com que todos se sentissem felizes. Mas então, os 3 filhotes que estavam em suas mãos subiram na mesa e ficaram olhando para os meninos. Os meninos olharam para eles pensando no que estavam fazendo. Todos os filhotes então foram em direção a cada um deles, fazendo-os pensar que tinham como ajudá-los. Mas os filhotes apenas pegaram a sobremesa que tinham na frente deles e trouxeram para Ofis, que apenas sentou e começou a comer os doces que os filhotes trouxeram. Os garotos olharam para Ofis com uma expressão chocada em seus rostos. Eles olharam para trás na frente deles e viram que sua sobremesa tinha acabado. Todos eles amaldiçoaram Ofis em suas mentes que por outro lado estava agora de volta no colo de Tatsuya comendo seus doces com uma expressão feliz em seu rosto. Todos olharam para ela e Tatsuya sussurrou algo em seus ouvidos. Ofis assentiu, olhou para os meninos paralisados e disse, obrigada pelos doces, e começou a comer novamente. Todos piscaram surpresos, mas logo voltaram à realidade e começaram a pensar em qualquer bobagem possível em suas cabeças. Eles olharam feio para Tatsuya, que era o motivo de sua miséria, que apenas sorriu para eles e apontou para algo. Todos ficaram confusos com isso e seguiram para onde ele apontava, e no momento em que olharam para aquilo, uma raiva inimaginável tomou conta de seus corpos. O que eles viram foram os 3 filhotes de matadores de deuses comendo a comida que estava presente na mesa deles com uma expressão alegre em seus rostos. Assim que eles notaram seus olhares, todos olharam de volta para eles e encararam seus olhos injetados de sangue que os encaravam. Mas de repente todos os 3 bufaram com um sorriso irônico no rosto que soou como vão se fuder, perdedores. E mais uma vez começaram a comer a comida, deixando o grupo paralisado ainda mais furioso. Capítulo 253. Alguns dias se passaram e os garotos da facção heroica e do grupo Vali estavam ficando melhores em lidar com seus sósias feitos por Tatsuya, embora ainda não conseguissem jantar durante todos esses dias. Koneko, cujas condições agora estavam estabilizadas pela ajuda de Kuroka e dos outros Nekoshou, agora estava de volta ao normal. Na verdade, ela agora estava se sentindo melhor, pois agora era capaz de retornar à sua forma mais madura por algumas horas por dia e até mesmo seu crescimento natural, que havia parado por um bom tempo, agora estava de volta e ela agora estava crescendo em um ritmo rápido, fazendo-a parecer um pouco madura, mesmo em sua forma normal. Tatsuya, que havia retornado ao seu estilo de vida normal, estava mais uma vez ocupado com seu trabalho e estava em frente à sua casa com os membros do grupo Gremori e sua equipe. Miyuki olhou para ele e perguntou, você realmente não vem conosco, Oni-sama? Tatsuya olhou para Miyuki e assentiu, sim, eu já sei que eles podem passar neste teste de promoção sem problemas, e também há muitas coisas com as quais tenho que lidar aqui. Quem sabe o que pode acontecer aqui quando todos nós tivermos partido? Aqueles membros da Chaos Brigade estão procurando por alguém que você conhece. O rosto de Miyuki ficou sombrio quando ela percebeu o que Tatsuya estava falando e perguntou, então deveríamos ficar aqui também depois. Não precisa disso, Miyuki. Tatsuya a interrompeu no meio do que ela estava dizendo. Vocês todos queriam ir às lojas que Venelana-san falou, então por que não ir com ela quando todos tiverem a chance? E enquanto vocês estiverem lá, eu poderei lidar com a minha lista de compras atrasada da viagem. Ao ouvi-lo mencionar o acúmulo de coisas, Hasvei-se suspirou e disse, há muita coisa para cuidar, está tudo muito acumulado. Todos olharam para a dupla chefe e secretária com um olhar lamentável e assentiram. Tatsuya também assentiu e disse, certifique-se de não causar problemas, a menos que alguém esteja pedindo. Cirzestes estava reclamando comigo que parte do seu cabelo começou a ficar grisalho desde minha última façanha contra o conselho. Ao ouvir isso, Rias deu um suspiro cansado e colocou a mão no rosto, enquanto o resto do time de Tatsuya assentiu com a cabeça. Tatsuya assentiu e então deu uma mensagem telepática. Há uma chance de que a velha facção satânica possa mirar no submundo. Se vocês forem arrastados para alguma merda, então todos vocês estão autorizados a fazer tudo certo. Ao ouvir isso, todos ficaram sérios e balançaram a cabeça mentalmente. Tatsuya então olhou para aqueles que fariam o teste e disse, boa sorte a todos vocês também, Isami. Se vocês falharem, estejam preparados para algum treinamento. Isami gemeu de aborrecimento e disse, vou me certificar de acabar com essa merda rápido. Não quero treinar com você. E não se esqueça de que vou ter uma semana de folga dos treinos se eu passar no teste. Tatsuya deu de ombros e disse, por mim, tudo bem. Todos eles se reuniram em seus respectivos grupos e então um círculo mágico apareceu abaixo deles. Bem, eles se foram agora, e então olhou para Hasvei-se e disse, vamos embora também. Hasvei-se assentiu e começou a seguir Tatsuya de volta. Assim que entraram na casa, todos foram recebidos com silêncio total, já que até mesmo o grupo Vali e os membros da facção heroica estavam fora para o trabalho, deixando apenas os dois ali junto com os 2 deuses dragões. Tiamat ainda não havia retornado da floresta familiar e Kurumi ainda estava em Kyoto saindo com Yasaka e lutando com ela. De alguma forma, esse silêncio é um pouco estranho. Nunca vi minha casa tão vazia. Hasvei-se olhou para Tatsuya, inclinou a cabeça e disse, sério? Bem, estou um pouco acostumada com esse tipo de silêncio, embora minha casa em Asgard não fosse tão grande e como eu estava, sozinha, eu, não, estou tão incomodada com isso.
Hasvei se soltou uma risada seca quando se lembrou de seus dias sozinha e solteira em Asgard. Tatsuya olhou para ela e pensou, você parece estar realmente incomodada com isso. Ele então deu um tapinha nas costas dela, fazendo a mulher de cabelos prateados olhar para ele com curiosidade e disse, isso também significa que não há mais ninguém aqui, exceto nós e os deuses dragões, sabia? Hasvei se olhou para ele por um tempo e então, como se tivesse percebido algo, seus olhos piscaram por um tempo e logo um rubor vermelho brilhante apareceu em seu rosto. Não podemos, Tatsuya. Não devemos fazer esse tipo de coisa antes de nos casarmos, sabe? Isso é muito indecente e errado. Não podemos. Tatsuya olhou para ela com um olhar confuso no rosto e disse, do que você está falando? Indecente? O que há de indecente em fazer nosso trabalho em silêncio e sermos incomodados pelos outros? Hasvei se ficou mais uma vez surpresa com isso e piscou os olhos em choque. Ao ver isso, Tatsuya sorriu e disse, não me diga, nossa pura e linda Rose está pensando em fazer algo indecente comigo na sua cabeça. E moveu seu rosto para mais perto dela, fazendo a moça de cabelos prateados corar de vergonha. Ela então levantou as mãos e as colocou na frente do rosto para evitar olhar diretamente para Tatsuya, que tinha um sorriso malicioso no rosto. Eu não estou pensando em nada indecente. Você está enganado sim. Totalmente enganado. Tatsuya então agarrou as mãos que estavam bloqueando sua visão, moveu-as para o lado e perguntou, então o que está passando pela sua cabeça? Você não vai me dizer, Rose? Hasvei-se que agora estava olhando diretamente para Tatsuya desviou os olhos por causa da vergonha. Vendo isso, Tatsuya sorriu um pouco e disse, não se preocupe, e então deu um beijo em sua bochecha e disse, assim que terminarmos nosso trabalho, eu vou me certificar de ter muito contato físico com você. Ele então se afastou da congelada e corada Hasvei-se e disse, falando nisso, vamos nos apressar e terminar nosso trabalho. Quanto mais cedo, melhor. E começou a se afastar. Hasvei-se tocou sua bochecha com uma expressão perplexa no rosto e inconscientemente decidiu terminar seu trabalho o mais rápido possível. Capítulo 254. Depois que o pequeno show de Tatsuya flertando com Hasvei se acabou, ambos entraram no modo trabalho, já que ver a pilha de papéis na sala estava ficando demais para seus olhos. Office e Ruia, que ainda estavam na casa, foram dar uma olhada neles, mas vendo quão sérios os dois estavam, eles saíram do quarto sem incomodá-los. Office até deixou alguns de seus doces para trás como refrescos e então deixou os dois sozinhos. Tatsuya e seus clones estavam ocupados examinando os papéis e Hasvei-se também estava fazendo seu trabalho diligentemente. Embora houvesse alguns momentos em que sua mente vagava em algum lugar, fazendo-a corar intensamente, mas logo ela voltou ao seu estado sério. Enquanto tudo isso acontecia em outro lugar, uma dupla de demônios de cabelos prateados olhava para uma enorme multidão de pessoas em pé na frente deles sem fazer nenhum movimento e com olhos sem vida. Entre a multidão, duas pessoas se destacaram. Uma delas era um adolescente usando uma capa vermelha e óculos e a outra era um garoto jovem com pele bronzeada e cabelos brancos. O demônio de aparência mais velha assentiu com um sorriso no rosto e disse, isso parece bom até agora. Os outros preparativos estão completos, Euclides? E aquele saco de ossos divinos? Ele não está planejando voltar atrás em suas palavras, certo? O demônio mais jovem abaixou um maço de papéis em suas mãos, assentiu e disse, nenhum problema notado, Hisevin-sama. Os membros da facção heróica estão atualmente sob nosso controle e os preparativos para usar seus membros para se tornarem médios estão prontos. Em relação aos ceifadores de Hades e aquilo, não parece que ele esteja planejando voltar atrás em suas palavras. Hisevin assentiu com um sorriso satisfeito e então perguntou, e quanto ao nosso alvo? Algum sinal de que eles saibam disso? Euclide balançou a cabeça e disse, nenhum sinal. De minhas fontes, posso confirmar que a maioria dos membros daquela casa de Basta, Kof Tatsuya Shiba estão atualmente com a nobreza da herdeira Gremória acompanhando-os para o teste de promoção de seus membros. Apenas Tatsuya Shiba, uma valquíria, nosso alvo e uma outra mulher de origem desconhecida ficaram lá com a Basta, quero dizer. Tatsuya Shiba e a valquíria trabalhando em uma sala separada, examinando alguns documentos e nosso alvo relaxando no colo da mulher desconhecida enquanto comia alguns doces. Euclide disse tudo isso com uma voz simples, mas Hisevin, que ouviu tudo isso, deu alguns passos para trás, olhou para ele com uma expressão estranha no rosto e perguntou, não quero ser rude nem nada, mas, você está perseguindo eles? Euclide, que ouviu isso, arregalou os olhos surpreso e disse, definitivamente não. Por que eu iria querer perseguir aquele filho da puta, Kof? Quero dizer, isso é só para que possamos saber onde nosso alvo está atualmente. Sim, não é como se eu tivesse outra coisa em mente. Estou apenas me certificando de que tudo corra perfeitamente, não que eu queira saber o que ele faz com a irmã mais velha lá. Sim, não estou fazendo isso para vê-lo se pegando. Eu realmente quero matar aquele filho da puta. Hisevin olhou para Euclide, que tinha veia saltando na testa e os papéis em suas mãos estavam sendo esmagados entre eles. Ele engoliu sua saliva e pensou, Euclide é assustador. Euclide logo se acalmou um pouco e disse, de qualquer forma, deixando isso de lado, tudo está em ordem. Agora, só precisamos nos concentrar em quantos desses serão atribuídos a vários lugares. Hisevin estreitou os olhos e estava prestes a dizer algo, mas Euclide o antecipou e disse, estou pensando em enviar pelo menos 90% destes e dos ceifadores junto com aquilo, para o lugar daquele F nosso alvo. Isso nos dará grandes chances de matar o Basta, quero dizer, capturar o alvo. Embora eu sugira que 99% de nossas forças poderiam fazer um trabalho melhor lidando com ele, e mostrou um pequeno sorriso no rosto. Hisevin piscou surpreso e pensou consigo mesmo, sou só eu, Euclide-kun, que estou ficando mais burro a cada dia?
Hisevin tossiu e disse, isso realmente parece um bom plano, mas não se esqueça de que o submundo também é nosso alvo. E não podemos arriscar nenhuma chance de ele obter apoio de lá, então precisamos fazer as coisas tendo isso em mente também. Euclides, que ouviu isso, ficou um pouco desapontado, mas ainda assim assentiu e começou a discutir com Hisevin, esperando que Hades lhes enviasse a mensagem. De volta à cidade de Kuo, Tatsuya, que estava ocupado com seu trabalho, sentiu que alguém estava observando nos últimos dias, mas não conseguiu encontrar nada de errado com o ambiente, pois um certo demônio de cabelos prateados estava usando a melhor magia de perseguição. Espionagem que existe no mundo, nem mesmo entidades como Great Red e outras conseguiram encontrar a assinatura mágica por trás da técnica. Tatsuya olhou ao redor da sala, pois se sentia um pouco desconfortável, mas ainda não conseguia descobrir nada. Ele chamou Ruia por telepatia e perguntou se ela conseguia detectar algo, já que ela era muito melhor nisso do que ele, mas ela também não conseguia encontrar nada de errado. Pensando que era um pouco estranho, ele chamou os dois para a mesma sala em que estavam antes, para que ninguém tentasse nada engraçado com aqueles dois. Ele então se levantou de seu assento e dissipou todos os seus clones e disse, faça uma pausa por um tempo, Rose, não posso deixar você entrar em curto-circuito por excesso de trabalho. Rasvei-se deixou a caneta cair na mesa e esticou o corpo enquanto se sentava na cadeira e olhava ao redor da sala. Quase metade deles ainda está sobrando, hein? Vou pegar um café para nós. E estava prestes a se levantar de seu assento, mas assim que ela disse isso, a porta da sala se abriu com Ruia e Ofis trazendo alguns lanches e bebidas para elas e disse, não precisa disso. Apenas relaxe, e colocou as coisas na mesa. Tatsuya assentiu e disse, obrigado, Ruia e Ofis, obrigado pelos doces mais cedo. Ruia e Ofis assentiram, com Ruia com um largo sorriso no rosto e Ofis com um pequeno sorriso. Rasvei-se também lhes agradeceu e decidiu descansar junto com os outros. Todos então se sentaram e começaram a conversar entre si, sem saber o que aconteceria em breve. Capítulo 255. Tatsuya e Rasvei-se começaram a trabalhar novamente enquanto Ofis e Ruia apenas se sentaram na sala com Ruia lendo alguns livros que ela pegou de Tatsuya e Ofis dormindo com os filhotes assassinos de deuses, embora ela não precise dormir. Tatsuya, que estava folheando alguns papéis, de repente viu um círculo vermelho familiar aparecer em sua mesa e parou o que estava fazendo e olhou para ele junto com os outros, com Rasvei-se se preparando para um possível ataque. Logo, uma projeção de um conhecido cisco ruivo apareceu. Ao vê-lo, Tatsuya levantou a mão e disse, e aí, Cirzestes, como vão as coisas? Eles passaram no teste? Cirzestes olhou silenciosamente para Tatsuya e perguntou, por favor, me diga que você está aqui no submundo. Tatsuya piscou por um momento e disse, não, eu não estou, eu ainda te. Por que diabos você não pode estar aqui para aquele que é necessário? Cirzestes agarrou a cabeça e olhou para ele com uma expressão frustrada no rosto. A sala inteira ficou em silêncio ao ver a explosão repentina do Mao. Até Ofis acordou do grito e estava encarando a projeção com a intenção de matar. Os filhotes também estavam rosnando para ele. Vendo que Ofis estava preparando um círculo mágico em sua mão, Ruia imediatamente a parou enquanto Rasvei-se acalmava os filhotes assassinos de deuses. Tatsuya assentiu, vendo que a situação estava boa agora, e então olhou para Cirzestes e perguntou, o que aconteceu para você querer tanto que eu esteja aí? Cirzestes suspirou e então uma tela holográfica apareceu na frente de Tatsuya mostrando muitos monstros enormes de quase 100 metros de altura com um humano em cima de cada. Um deles. Havia vários outros monstros que tinham até 200 metros de altura com um humano em cima deles também. Tatsuya, que viu a cena, imediatamente chamou Cão Cão e sua equipe e uma pequena projeção da facção dos heróis apareceu na frente dele. O que aconteceu, Tatsuya? Estamos ocupados, sabia? Tatsuya ignorou o que Cão Cão disse e perguntou, esses são os membros da sua equipe? E apontou para a tela holográfica. Cão Cão e sua equipe se viraram imediatamente e ficaram surpresos ao ver os monstros na tela. Eles então avistaram as pessoas presas nas cabeças dos monstros e ficaram totalmente sem palavras. Depois que eles conseguiram se acalmar um pouco, Cão Cão olhou para Tatsuya e simplesmente assentiu. Tatsuya, que viu isso, suspirou e disse, parece que sua facção está sendo usada como fonte de energia para o cara que faz a aniquilação. Ele então se virou para Cirzestes e disse, Miyuki e os outros ainda devem estar lá com Venelana-san, tente contatá-los e espere um pouco. Sobre isso eles, junto com minha nobreza, já estão fazendo isso, mas como esses gigantes se regeneram e se dividem em um ritmo muito rápido, todos eles estão tendo um pouco de dificuldade, bem, exceto por uma pessoa. Ele então mostrou outra projeção com seu time lutando contra os gigantes, mas não foram muito eficientes, já que quando mataram mas alguns foram produzidos pelos outros gigantes. Mas entre eles, uma certa garota loira de olhos verdes voando em cima das costas de um dragão azul estava disparando rajadas de energia negra que eram facilmente capazes de destruir os gigantes. A Ásia está usando sua técnica anticura para cortar suas regenerações e destruí-los completamente. Espere um minuto. Ele então formou um círculo mágico perto de sua orelha e chamou Ásia. Olá, Ásia. Tatsuya-san, olá, você quer alguma coisa? Não, mas você está bem? Sim, estamos totalmente bem. Apenas algumas pragas gigantes nos atrapalhando. Cirzestes-san já deve ter lhe contado, certo? Sim, ele fez. E eu estou chamando você sobre isso também. Veja, as pessoas em cima de suas cabeças são da facção de Cão Cão. Verifique se elas ainda estão vivas ou não e, por favor, mantenha seus corpos intactos, mesmo que estejam mortas. Então essas pessoas saindo de suas cabeças eram da facção dos heróis, hein? Tudo bem, Tatsuya-san, deixe comigo, mas há muitos deles para cuidar. Quanto a isso, Cirzestes pede ao seu povo para teletransportar à força aqueles gigantes perto da Ásia, e a Ásia pede a Isami para aumentar e transferir o poder para você. Exploda todos eles de uma só vez.
Ah, mas tome cuidado com os corpos deles. Cirzexes e Ásia, que ouviram seu plano, assentiram com suas cabeças em aprovação. Cirzexes então olhou para Tatsuya e perguntou, você não vai vir aqui para lidar com a situação? Ah, sobre isso tenho companhia aqui também. Tudo bem, Ruia, deixe-os entrar. Ruia, que tinha um sorriso travesso no rosto, fez um sinal de positivo e no momento em que o fez, uma névoa roxa começou a cercá-los. Cirzexes, que viu isso, arregalou os olhos e disse, Kuo, também está sob ataque. Tatsuya assentiu e disse, bem, então tente sobreviver do seu lado. Peça para algumas pessoas irem lá para ajudar vocês. Cão, ligue para Vali e diga a ele que ele está atacando o submundo e pode haver uma chance de ele estar lá também. E se apresse para cuidar dos membros da sua facção. Vejo vocês daqui a pouco. E antes que pudessem responder a ele, suas projeções desapareceram. Tatsuya olhou para Hasveice e disse, proteja toda a papelada, não queremos fazer tudo isso de novo, certo? Hasveice assentiu e começou a colocar barreiras sobre a pilha de documentos para evitar que fossem destruídos. Tatsuya olhou para Ruia e disse, deixe-os entrar, eles devem estar muito frustrados agora. Ah, mas não seria mais engraçado deixá-los esperar um pouco mais? Tudo bem então, Hasveice. Vamos terminar todos esses papéis, então começaremos a receber nossos convidados. Hasveice piscou surpresa e perguntou, ele está bem? Tatsuya e Rui apenas mostraram um sorriso encantador em seus rostos, o que deixou Hasveice totalmente sem palavras. Ela suspirou e apenas assentiu em concordância e mais uma vez começou a folhear os papéis. 20 minutos depois, Tatsuya e Hasveice finalmente conseguiram terminar a papelada e Hasveice se preparou para a batalha. Tatsuya também se levantou do assento, esticou o corpo, olhou para Hasveice e Ruia e perguntou, vocês estão prontos? Hasveice, que viu os gigantes na tela mais cedo, ficou um pouco nervosa, mas ainda estava ansiosa para saber como se sairia contra eles e assentiu. Rui apenas olhou para ele com um sorriso e fez um sinal de positivo. Tatsuya assentiu e disse, bem, então preparei os pratos favoritos de todos hoje, certifiquem-se de comer até se fartar. E alguns de seus clones começaram a entrar na sala com vários pratos nas mãos e começaram a arrumar a mesa. Hasveice caiu comicamente no chão quando Tatsuya disse isso enquanto Ruia e Ofis gritavam banzai, banzai com as mãos para o alto. Hasveice se levantou do chão e perguntou, espere um minuto, não há algo mais importante que temos que lidar. Mas antes que ela pudesse terminar, Ruia olhou para ela e disse, então você está nos dizendo para deixar essa comida apetitosa para trás só para lidar com algumas batatinhas Valkyria-chan? Ofis assentiu com a cabeça, perguntou bem e disse, você está me impedindo de comer os doces que Tatsuya preparou para mim só para lidar com alguns insetos. E olhou diretamente nos olhos de Hasveice. Hasveice, que logo se lembrou das identidades das duas garotas à sua frente, engoliu em seco e imediatamente balançou a cabeça. Tanto Ruia quanto Ofis sentaram-se para comer, enquanto Hasveice apenas suspirou. Ela então sentiu um toque em seu ombro e viu Tatsuya sorrindo para ela com uma garrafa de vinho nas mãos e perguntou, quer beber um pouco comigo, Rose? Hasveice olhou para ele com uma expressão impassível por um tempo, mas finalmente suspirou e assentiu com um sorriso impotente no rosto. Tatsuya assentiu e ambos se sentaram para comer também. Enquanto isso, em outro lugar, um demônio de cabelos prateados estava segurando o monitor com toda a sua força e gritava, pare de comer esse idiota delicioso. Seu filho da mãe. Por quanto tempo você vai nos deixar ficar aqui? Abra a barreira agora. Ao vê-lo daquele jeito, o velho demônio de cabelos prateados que o espiava pela porta entreaberta pensou, Euclides Kun, ele realmente se tornou um perseguidor, e ainda por cima está perseguindo o cunhado. Capítulo 256. Depois que terminaram de comer, Tatsuya e os moradores restantes da residência Shiba se esticaram para se aquecer um pouco. Ofis olhou para Tatsuya e perguntou, eles estão aqui para me pegar? Tatsuya olhou para ela, assentiu e disse, bem, eles são idiotas, pensando que podem domar você ou tentar tomar seu poder. Mas de qualquer forma, não pense muito sobre isso, não é um problema tão grande para nós. Ofis olhou para ele por um tempo, assentiu e disse, eu também vou ajudar. Eles estão aqui por mim, afinal. Tatsuya deu um tapinha na cabeça dela com um sorriso no rosto e disse, isso seria muito útil então. Ele então removeu a barreira que impedia os membros da Chaos Brigade de entrarem em seu domínio, e mais uma vez a névoa violeta começou a cercá-los. Desta vez, Tatsuya não interferiu no processo e logo todos estavam em uma dimensão separada, que era um espaço totalmente plano, desprovido de qualquer estrutura. No espaço, inúmeros demônios, ceifadores e gigantes criados pelo Criador da Aniquilação estavam presentes e todos eles imediatamente tomaram posição assim que viram seus alvos predefinidos dentro do espaço. Tatsuya olhou ao redor por um tempo e então deu um assobio cheio de admiração e disse, você certamente preparou muito para me conhecer, não é? A propósito, onde está meu cunhado, Euclides? O líder dos demônios que surpreendentemente era Shalba, que foi morto por Cirzexes antes, se adiantou e disse, você não precisa se preocupar com aquele humano, apenas nos dê Ofis e prometemos matá-lo sem nenhum sofrimento. Tatsuya olhou para Ofis e disse, foi isso que ele disse, Ofis. Ofis assentiu com a cabeça e caminhou para frente, para a surpresa dos membros da Chaos Brigade, que pensaram que haveria alguma resistência no caminho. Mas vê-la aceitando isso tão facilmente fez os demônios e os ceifadores Green sorrirem e pensarem que seu grande número colocava uma pressão sobre eles, tornando o assunto para eles tão facilmente. Shalba, que estava prestes a rir e zombar de Tatsuya por ser um covarde, imediatamente parou quando sentiu uma grande quantidade de aura negra cercando Ofis, e imediatamente caiu de joelhos. Ele então olhou ao redor e viu que todos, exceto os gigantes, estavam ajoelhados no chão, e então olhou para a aura negra com um olhar aterrorizado em seu rosto. Tatsuya formou uma barreira ao redor de Hasveice para evitar que ela ficasse em uma condição semelhante à dos membros da Chaos Brigade e disse, o que aconteceu, Shalba-san? Você queria Ofis, certo?
Vá em frente e pegue a. Shalba olhou feio para Tatsuya e queria dizer algo a ele, mas a pressão que saía do corpo de Office, que estava ficando cada vez maior, tornava impossível para ele falar qualquer coisa. Logo a aura ao redor de Office desapareceu e agora um enorme dragão negro com dentes afiados e olhos dourados estava em seu lugar. Office olhou para seu corpo e disse, faz muito tempo que não troco para minha forma de dragão. Não se preocupe com a destruição, eu garantirei que o espaço não seja destruído. Disse Tatsuya, assegurando a Office que ela não se conteria contra os inimigos. Os gigantes criados pelo Criador da Aniquilação começaram a se mover em direção ao enorme dragão quando sentiram que o espaço estava estável e estavam prontos para atacar. Ao vê-los caminhando em sua direção, Office também carregou magia em sua boca e estava pronta para atirar neles. Tatsuya, ao ver aquilo, de repente percebeu algo e olhou para Ruya e disse, coloque os humanos em cima de suas cabeças antes que o ataque dela os destrua. Estou ocupado mantendo o campo espacial. Ruya deu de ombros e se concentrou apenas no ataque de Office para não perder o momento em que seu ataque atingiria os gigantes. Enquanto isso, Office, que finalmente havia concluído seu ataque, voou para ficar acima dos gigantes e um enorme círculo mágico apareceu na frente de sua boca. Os demônios e os ceifadores Green que sentiram a energia dentro do círculo mágico começaram a suar e imediatamente armaram uma barreira na esperança de não serem pegos no ataque. Vendo a cena à sua frente, Tatsuya sorriu e disse, ei, Rose. A valquíria de cabelos prateados que ficou impressionada ao ver o círculo mágico do deus dragão olhou para Tatsuya com um olhar curioso no rosto. Tatsuya apontou o dedo para os demônios e ceifadores Green e disse, anulem a barreira deles. Vocês estavam praticando barreiras ultimamente, certo? Ao ouvir isso, Rasvei se assentiu sem pensar, mas logo voltou à realidade e seus olhos se arregalaram em choque. O quê? Você quer que eu anule tudo isso? Tatsuya assentiu com uma expressão que dizia, obviamente. Ao ver isso, os lábios de Rasvei se contraíram em aborrecimento. Ah, não se preocupe, eu lhe darei o poder mágico. Você só precisa anulá-los, só isso. É só isso, minha bunda. E por que diabos você está falando como se isso fosse algo normal de se fazer? Ela então olhou para seus companheiros de equipe, que consistiam em 2 deuses dragões que são supostamente os seres mais fortes do mundo e um humano que na verdade é o ser mais forte do mundo, e massageou suas têmporas. Suspiro, vou tomar uma bebida depois que tudo isso acabar para aliviar um pouco do meu estresse. E vários círculos mágicos apareceram ao redor de Rasveice, cujo padrão mudava continuamente. Roar. Um rugido muito alto foi ouvido por todas as pessoas que estavam presentes dentro do campo espacial, que foi seguido por um enorme pilar de energia mágica disparado por Office que estava olhando começou a carregar outro ataque em sua boca. A maioria dos gigantes que estavam presentes no campo foram imediatamente destruídos pela explosão, sem sequer terem a chance de se regenerar, e aqueles que não foram completamente destruídos sofreram grandes danos e estavam em processo de regeneração. A maioria dos ceifadores e demônios também foram pegos no ataque, mas por causa das barreiras que eles implantaram antes, eles conseguiram evitar ferimentos graves. Esse autor bastardo está mentindo. Todos aqueles que foram pegos no ataque mal estão respirando. Caramba, alguns deles nem sequer têm seus corpos sobrando. Disse Tatsuya olhando para o espaço como se estivesse olhando para alguém. O que? Ah, nada. Não se importe comigo. Tosse. De qualquer forma, os demônios e os ceifadores que viram o enorme dragão atacando novamente começaram a entrar em pânico e Shalba olhou para os ceifadores e disse, não há tempo. Tragam essa coisa para fora. Essa é nossa única chance. O líder dos ceifadores Green que ouviu isso assentiu com a cabeça e levantou sua foice para o céu, e então a bateu no chão, e imediatamente um enorme círculo mágico apareceu. Assim que o círculo mágico foi formado, Ruya e Office pararam um pouco e arregalaram os olhos, surpresas. Eles certamente se prepararam bem para capturar Office. Tenho que admitir que eles pelo menos são bons o suficiente para pensar tão longe. Tatsuya assentiu e disse, bem, o irmãozão Euclide é muito inteligente, sabia? Sem ele, a velha facção de Satanás teria entrado em colapso muito antes. Rasveice, que estava ocupado anulando as barreiras, não perguntou nada, mas ainda estava curioso para saber o que era aquele círculo mágico. Logo sua pergunta foi respondida quando algo começou a se levantar do círculo mágico. Uma criatura bizarra com as características de um dragão, e um anjo caído apareceu com seu corpo inteiro cravado em uma cruz por pregos e sangue saindo de todo o seu corpo. Rasveice ficou totalmente sem palavras ao ver a criatura e ficou com a boca bem aberta. Os demônios e os ceifadores Green que viram o deus dragão parar por um momento sorriram e Shalba disse, sem palavras, em Office? Bem, por que você não ficaria? Afinal, este é seu inimigo natural, o assassino de dragões Samael. Sua ruína está próxima, sua vadia dragão sem emoção. Mas antes que ele pudesse terminar, todo o corpo de Samael brilhou em vermelho e começou a se comprimir antes de se transformar em um raio de luz vermelha e ser absorvido por uma bola azul e branca com um M escrito sobre ela. A bola então começou a voar em direção a Tatsuya em uma velocidade muito rápida e foi pega por ele, que olhou para a bola e disse, um tipo de dragão, hein? Bem, uma boa pegada. Ele então olhou para Shalba e disse, você estava dizendo algo antes, por favor, continue. Capítulo 257. Depois de alguns minutos de carnificina irracional causada por uma Loli dragão, uma pilha de corpos humanos estava flutuando atrás de Ruya, que conseguiu salvar a maioria dos humanos em cima das cabeças dos gigantes. Mas ainda assim alguns estavam mortos com seus corpos totalmente destruídos, tornando impossível para ela recuperá-los. Tatsuya também tinha alguns ceifadores de elite e demônios da Caos Brigade em estado semi-morto contidos por magia e decidiu entregá-los a Circexes para que ele pudesse conversar com o deus esqueleto. Office, que havia terminado seu trabalho, estava sentada em seu trono feito de filhotes assassinos de deuses que aumentaram um pouco de tamanho com muitos doces em suas mãos.
Por último, mas não menos importante, Hasveice estava ocupada estudando a barreira dimensional em que estavam, já que Tatsuya lhe disse que era impossível até mesmo para seres da classe Satanás saírem dali facilmente, o que imediatamente despertou seu interesse. O resto dos corpos. Não havia nenhum, já que o ataque de Office obliterou todos no campo em questão de poucas explosões. Se não fosse por Tatsuya salvando as elites em seu estado meio morto, elas também teriam vaporizado sem deixar nenhum vestígio para trás. Assim que Tatsuya e Ruya terminaram seus trabalhos, Tatsuya se teletransportou para longe dali, mas logo retornou com 2 garotos, um adolescente e uma criança, cujos corpos estavam tão encolhidos que seus esqueletos podiam ser delineados a olho nu. Vamos voltar então, tudo está feito aqui. Rose, você pode estudar a barreira espacial depois. Esse cara é quem fez isso, peça para ele te ajudar depois. Tatsuya chamou Hasveice e gesticulou em direção ao inconsciente George por cima do ombro e então destruiu a barreira. Logo todos eles estavam de volta ao local anterior e Tatsuya e Ruya imediatamente começaram a colocar os corpos que trouxeram no campo de treinamento subterrâneo enquanto Hasveice trouxe os 2 membros da facção de heróis quase mortos para a enfermaria médica onde Tatsuya logo chegou assim que terminou de lidar com os corpos e usou magia de cura nos 2 para curar seus ferimentos. Agora eles só tinham que esperar até recuperarem a consciência e fazer uma refeição para recuperar suas forças. Depois que tudo isso foi feito, Tatsuya e os outros se reuniram novamente na sala em que estavam anteriormente. Office, que estava olhando para Tatsuya sem dizer nada, atraiu a atenção de todos, e até mesmo Tatsuya e Ruya não conseguiram entender por que ela estava fazendo isso, já que ela não tinha pensamento sobre o assunto. Tatsuya, que estava acostumado com suas palhaçadas, deu um tapinha em sua cabeça, recebendo que os lábios de Office mostraram um pequeno sorriso imperceptível em seu rosto. Ele então sorriu também e disse, bom trabalho, Office. Vou me certificar de fazer seus doces favoritos esta noite. Ouvindo isso, ela sentiu com a cabeça com um leve brilho nos olhos. Tatsuya então olhou para Ruya e Hasveice e disse, vou verificar a situação no submundo, cuidar das pessoas que trouxemos aqui. E se teletransportou para longe sem esperar por qualquer resposta delas. Vamos Hakusu! Continue atirando. Não pare. Rugido Tatsuya, que se teletransportou para o submundo, no local onde sentiu a presença de seus companheiros de equipe. Foi recebido pela visão de uma linda garota de cabelos loiros montada em um lindo dragão azul ocidental de 10 metros de comprimento. Acontece que a linda garota estava totalmente coberta de sangue e o dragão parecia mais um dragão maligno disparando raios, com uma expressão feroz no rosto e também coberto de sangue. Eu poderia imaginar o que está acontecendo aqui, Gus, mas você poderia me contar sobre isso? Todos que ouviram a voz de Tatsuya imediatamente se viraram com um olhar surpreso no rosto, mas logo essa expressão se transformou em alívio, pois todos eles imediatamente correram em sua direção e alguns dos demônios estavam correndo em uma velocidade espantosa em sua direção. Tatsuya, que os viu, ficou surpreso e pensou, o que diabos aconteceu aqui para eles ficarem tão aliviados ao me verem? E esperou que os demônios que chegavam explicassem a situação para ele. Mas antes que qualquer um deles pudesse alcançá-lo, um círculo mágico apareceu na frente de Tatsuya e um homem de longos cabelos vermelhos surgiu dele e se agarrou a Tatsuya. O Cirzexes? O Ku Cirzexes, que tinha acabado de aparecer na área, agarrou os ombros de Tatsuya e começou a sacudi-lo e disse, Tatsuya-kun, Tatsuya-ku, por favor, salve o submundo. Tatsuya, que estava sendo sacudido por Cirzexes com toda a força de seu poder de classe Satanás, teve algumas rachaduras formadas abaixo dele e perguntou, o quê? Quanto dano aqueles gigantes causaram para fazer você gostar? Não salve o submundo daquele demônio de cabelos dourados montado naquele dragão maligno. E apontou o dedo para as ditas figuras. Tatsuya olhou para onde ele estava apontando e com uma carranca no rosto disse, é só a Ásia e sua família, cala essa porcaria, desgraçado. Eu não quero ouvir isso. Você acha que eu estou mentindo? Veja esses mechas de cabelo grisalhos. Você acha que eu estou mentindo? Tatsuya ficou surpreso com a reação dos Cirzexes e não conseguiu pensar em como reagir àquilo. O que diabos está acontecendo aqui? Por que ele está agindo assim? Tatsuya olhou para os outros que também ficaram surpresos com Cirzexes e antes que Graifia pudesse explicar, um forte terremoto ocorreu, fazendo todos caírem de bunda, e um enorme pilar feito de energia mágica negra apareceu onde estava o gigante que Ásia estava atacando antes. Isso, olha aquele punk. Isso aconteceu. Boom, uma enorme cúpula da mesma energia mágica que foi disparada incorretamente pela Ásia foi vista a alguns quilômetros de distância. E isso também. Estroço de repente, toda a área foi coberta por nuvens negras de trovoada se espalhando por quase 10 quilômetros em todas as direções. Vários raios foram disparados no chão, causando danos massivos por todo lugar, sem nenhuma discriminação. Se não fosse pela evacuação que já havia sido feita, então teria sido difícil dizer quem era realmente o terrorista entre eles. Isso também, veja isso com os olhos bem abertos, seu humano de cabelo preto bastardo. De repente, uma luz verde muito brilhante começou a sair do corpo de Ásia, que logo se apagou e revelou que ela estava vestida com uma armadura dourada brilhante. Ásia olhou para todo o seu corpo e com uma expressão feliz no rosto gritou, Simon, finalmente desbloqueei meu balance breaker. Agora posso chutar a merda de todos esses bastardos de uma forma muito melhor. E por outro lado, Cirzexes segurava a cabeça com as 2 mãos e gritava, não. Ásia ouviu um grito repentino que não era muito claro e viu todos. Mostrou um sorriso revigorante no rosto e fez um sinal de positivo com o polegar. Ela então pulou das costas de seu familiar em direção ao último gigante de 200 metros restante e o socou com seu punho coberto de energia mágica negra, fazendo-o voar alguns quilômetros de distância. Poucos momentos depois, uma grande explosão foi vista no local onde o gigante foi atingido, fazendo com que um certo mal ruivo tivesse os olhos e a boca bem abertos.
Capítulo 258. Depois que Ásia terminou sua luta pela causa de salvar o submundo, ela e seu familiar pousaram no chão e ela olhou para os outros com um sorriso. Ela então olhou para Cirzexes, cuja boca ainda estava aberta por causa do choque, e com um sorriso radiante no rosto disse: Não se preocupe, Cirzexes-san. Aqueles filhos da puta gigantes agora se foram para sempre. Eu esmurrei cada um daqueles idiotas gigantes ambulantes no chão e me certifiquei de que aqueles idiotas não se regenerassem novamente. O submundo está seguro agora. Cirzexes, com a boca ainda aberta, olhou ao redor e viu fumaça preta subindo no céu e o chão parecendo como se a vida nunca tivesse existido na terra até onde ele podia ver. Ele então olhou para a Ásia e pensou: segura minha bunda, sua adorável demônio angelical cavalgando um dragão maligno. Ele então virou a cabeça para Tatsuya, que desviou o olhar assim que seus olhares se encontraram. Olhe para mim, seu op bastardo. Olhe nos meus olhos e diga que o submundo é seguro. Ufa, isso foi realmente cansativo. O novo Balance Breaker levou muito tempo, já que não estou acostumada. Disse Ásia enquanto desativava seu Balance Breaker e esticava seu corpo. Ela então se virou para seu familiar, que era um dragão Sprite, que agora estava totalmente crescido por causa do treinamento na Câmara do Tempo, e fez sinal para que ele abaixasse a cabeça, ao que o dragão obedeceu e abaixou a cabeça. Bom trabalho, Aihatsu. Você realmente fez um bom trabalho. Veja, todos estão totalmente sem palavras com nossa performance hoje. E olhou para os outros, que apenas mostraram a dupla garota e dragão um sorriso irônico em seus rostos. Que tal, Tatsuya-san, nós nos saímos bem, certo? E olhou para Tatsuya com um sorriso no rosto e com um rosto que parecia dizer: elogie-me, elogie-me. Tatsuya, que ouviu a pergunta, ficou um pouco tenso, mas sua expressão mudou instantaneamente e ele olhou para ela com um sorriso encantador e não disse nada. Esta é a melhor escolha, não precisa dizer nada. Vendo sua escolha de resposta, quase todos quiseram retrucar, mas antes que pudessem dizer qualquer coisa, Tatsuya olhou para eles e mostrou um sorriso para eles também. Ásia e seu familiar, que viram o sorriso de Tatsuya, também estavam sorrindo enquanto eram elogiados por ele, e Ásia disse: Veja, Hatsu-kun, até Tatsuya-san concorda. Vamos fazer o nosso melhor novamente quando o submundo estiver em crise. Não. Um certo ruivo que ouviu Ásia falando com o dragão imediatamente gritou sem pensar em nada, fazendo com que todas as pessoas olhassem para ele com uma leve surpresa. Eu quero dizer, Ásia-kun, não há necessidade de você fazer tanto pelo submundo, já que você não é afiliado à nossa facção, certo? Não ficaria bem se toda vez que dependêssemos de você algo assim acontecesse, certo? Ásia franziu as sobrancelhas um pouco e pensou um pouco e disse: Isso certamente é verdade. Bem, não tem jeito. Mas então um sorriso encantador apareceu novamente em seu rosto e ela disse: Mas não hesite em pedir minha ajuda se meus amigos estiverem em perigo. Afinal, muitos dos meus amigos moram aqui. Eu cuidarei do assunto se algo assim acontecer. Ouvindo aquelas palavras doces junto com o sorriso encantador e sua linda voz, Ásia parecia um anjo naquele momento. No entanto, para um certo mal ruivo, aquelas palavras não eram nada além de ameaça. Aquelas palavras ditas por Ásia em um cenário onde quase tudo ao redor estava destruído, fumaça subindo de vários lugares. Nenhum sinal de vida em qualquer lugar próximo e uma Ásia totalmente coberta de sangue com um dragão maligno atrás dela fizeram uma cena perfeita de pavor dentro da mente de Cirzexes. Para ele, o sorriso não parecia nem um pouco encantador. Era como um sorriso viscoso aos olhos de Cirzexes, e vendo tudo isso, um arrepio percorreu a espinha do Mao, fazendo-o tremer um pouco. Ele respirou fundo algumas vezes para se acalmar e olhou para o chefe da demonia. Tatsuya, que viu Cirzexes olhando para ele, estava prestes a usar sua telepatia para saber o que ele estava pensando, mas antes mesmo que ele pudesse, Cirzexes agarrou o ombro de Tatsuya e o jogou para o alto no ar, chocando todos perto dele. Ele então tirou suas asas e imediatamente voou para o ar para alcançar Tatsuya e também se transformou em sua super forma. Tatsuya, que também ficou um pouco surpreso com a ação repentina de Cirzexes, usou sua telepatia nele e suspirou. Ele então notou Mao coberto de poder de destruição correndo em sua direção e não fez nada. Cirzexes, vendo isso, nem sequer vacilou e deu um soco no estômago de Tatsuya com toda sua força, ao qual Tatsuya apenas bloqueou com sua mão coberta de magia para não ser danificado pelo poder da destruição. No momento em que o punho de Cirzexes atingiu a mão de Tatsuya, uma onda de choque muito grande foi liberada da colisão e um barulho extremamente alto foi ouvido por mais de 100 quilômetros. Cirzexes então liberou sua mão e voltou à sua forma normal e com um suspiro aliviado disse: agora me sinto um pouco melhor. Ele então olhou para Tatsuya e disse: Obrigado por ser o saco de pancadas. Mas no instante seguinte Tatsuya deu um soco em Cirzexes também, que também foi capaz de bloqueá-lo sem muita dificuldade. Agora assuma a responsabilidade pelas ações de Aizaku e volte tudo ao normal. Tenho muitas coisas para lidar agora. Conte-me o que aconteceu em Kuo depois e tudo o que você sabe sobre o incidente. Tchau. Mas quando ele estava prestes a se teletransportar, um pequeno círculo mágico apareceu na frente dele e uma projeção de milicas apareceu dele. Pai, um dos gigantes maiores de repente caiu no prédio do conselho. O avô foi pego na explosão e está gravemente ferido. Apresse-se e vem aqui. Traga a vovó e os outros também. Tanto Tatsuya quanto Cirzexes ficaram em silêncio com a notícia repentina e Cirzexes olhou para o céu e disse: De todos os lugares em que ela poderia ter jogado o gigante, por que diabos tinha que ser no conselho? Seu pai também está ferido, sabia? E desculpe por ela ter jogado o gigante no conselho. Ele então pensou: embora seja minha culpa, já que mudei um pouco a trajetória para fazê-lo pousar perto de Zeltifux. Por que diabos você estava no conselho, seu desgraçado? A culpa é sua pela destruição do prédio do conselho.
Cirzexes olhou para ele e disse, isso não é um problema tão grande, o pai e os outros conselheiros mais velhos tiveram ferimentos mais sérios durante os tempos de guerra, então eles estão acostumados. O problema aqui são os conselheiros mais fracos. Eles vão fazer muitas reclamações agora, já que podem pensar que é um esquema de alguém que não quer que eles estejam no conselho. Ah, eu posso imaginar a quantidade de papelada que estaria vindo para mim. Sem mencionar que aquela garota mágica idiota vai colocar a maior parte do trabalho dela na minha pilha também. Ah, simplesmente me mate já. Espaçoe meu coração com uma espada sagrada e simplesmente me mate. Tatsuya olhou para o Mao com pena e disse, não morra ainda, pegue isso, pelo menos vai aliviar um pouco suas preocupações. Cirzexes olhou para Tatsuya e o viu estendendo a mão com um par de óculos em uma mão e uma linda caneta vermelha na outra. Cirzexes olhou para os itens com um olhar curioso, ao ver o que Tatsuya disse. Esses óculos permitirão que você leia a uma velocidade de 500 palavras por segundo. Ao ouvir isso, os olhos de Cirzexes se arregalaram de surpresa enquanto ele cuidadosamente pegava os óculos das mãos de Tatsuya e olhava para eles como se estivesse segurando o maior diamante do mundo em suas mãos. Vê, você está falando a verdade, certo? Esse tesouro realmente vai me deixar ler nessa velocidade? Ao que Tatsuya apenas assentiu com a cabeça, assegurando. Cirzexes engoliu sua saliva e guardou os óculos no estojo que Tatsuya lhe deu e então os guardou no bolso. Ele então olhou para a linda caneta vermelha e perguntou, e a caneta? Não me diga, ela vai me deixar escrever na velocidade de 100 palavras por segundo ou algo assim? Tatsuya riu e disse, não é nada tão bom assim. Ao ouvir isso, Cirzexes encolheu os ombros, sentindo-se um pouco decepcionado. É só deixar você fazer mais 5 clones de si mesmo quando você coloca sua energia demoníaca nisso. Embora seu poder seja mergulhado igualmente como nós. Durante a parte final da frase, Cirzexes já estava abraçando Tatsuya com muita força. Forte o suficiente para destruir qualquer ser de classe Mid Ultimate sem nenhum problema. Obrigado Tatsuya-kun. Você é o melhor. UWA. Estou tão feliz agora que não conseguiria te dizer. Sou uma pessoa muito abençoada por ter você como meu amigo. Tatsuya, que estava sendo abraçado por um Cirzexes chorando, apenas deu um tapinha em suas costas e o deixou em paz, pensando, seu pai pode estar morrendo agora, sabia? Capítulo 259. Poucos dias depois de Asia salvar o submundo, Tatsuya estava caminhando com Cirzexes e Azazel, que estavam sendo seguidos por Rasveice, Tobio e Dolio, um exorcista que se transformou em um anjo usando a carta coringa de Michael. Ele também era o exorcista número 1 que possuía a Longinus Zenith Tempeste. Mais uma vez, Tatsuya-san, obrigado por atender ao meu pedido. Dolio disse olhando para Tatsuya com um sorriso no rosto. Tatsuya olhou para ele e disse, pela enésima vez, pare com isso, Dolio-san. Eu já disse que não era grande coisa para começar. Asia também gosta de interagir com as crianças do orfanato, então está tudo bem. Eu sei disso, mas ainda assim estou feliz que você decidiu cozinhar para as crianças em diferentes orfanatos a meu pedido. A comida que você fez foi realmente excelente. Os outros que viram a interação entre os garotos loiros e os de cabelos pretos ficaram um pouco confusos sobre o que eles estavam falando. Apenas Rasveice entre os 4 deu um suspiro cansado e pensou, eu sei que foi uma coisa boa a se fazer por todas aquelas crianças. Mas as cartas de fãs que têm chegado ultimamente são um incômodo muito grande para lidar. Ela então olhou para Dolio com os olhos semicerrados e pensou, tudo porque aquele anjo loiro bastardo ficou tão emocionado a ponto de derramar lágrimas quando provou sua comida. Azazel, que não sabia o que estava acontecendo entre Tatsuya e Dolio, tossiu e disse, a propósito, por que você está vindo conosco? Você tem algum negócio para resolver no lugar para onde estamos indo, Tatsuya? Tatsuya e Dolio olharam para Azazel e logo todos os olhares estavam em Tatsuya, já que nenhum deles sabia por que ele estava junto com eles, já que ele nem fazia parte da aliança. Ah, eu ainda não dei a vocês os detalhes sobre a invasão de Kuo. Bem, indo direto ao ponto. Ele então formou um portal no ar, de onde algumas pessoas caíram no chão. Ao ver as pessoas que tinham acabado de sair do portal, Cirzexes e Azazel arregalaram os olhos em choque e ficaram totalmente sem palavras. Até Dolio e Tobio ficaram surpresos com as pessoas que acabaram de ver e estreitaram os olhos. Quero perguntar a ele por que um deus que faz parte de uma facção pertencente à aliança me atacou junto com a Chaos Brigade. Ei, eu não matei o Shalba antes? Como ele ainda está vivo? Tatsuya, que ouviu sua pergunta, estava prestes a responder, mas então percebeu que Azazel estava pensando seriamente em algo e parou. Sephiroth Graal. Pensar que o Santo Graal estaria nas mãos dos demônios. Ah, isso é muito problemático. Eles poderiam fazer inimigos que são derrotados com um grande esforço voltarem à vida. Parece que o mundo está realmente com vontade de foder com todos nós. Cirzexes olhou para Azazel seriamente e depois de volta para o inconsciente Shalba e pensou, é um assunto realmente sério. Se tudo que se sabe sobre aquela engrenagem sagrada for verdade, então todos nós estamos em grandes apuros, bem exceto ele, é claro, e olhou para Tatsuya com um rosto inexpressivo. Tatsuya apenas colocou os corpos de volta e disse, bem, então vamos lá e vejamos o que o Rei dos Ossos tem a dizer. Todos eles caminharam em direção ao Palácio de Hades com uma expressão séria no rosto, prontos para lutar contra qualquer pessoa que bloqueasse seu caminho. Eles realmente enviaram todos os ceifadores atrás de Ofis, mas o fato é que o lugar todo estava totalmente vazio, sem nenhum tipo de barulho. O único som que eles conseguiam ouvir era o som dos seus passos. Não acho que seja necessário, mas quantos ceifadores Green vieram para Kuo? Tatsuya olhou para Azazel, que lhe fez essa pergunta, e então olhou para Rasveice, que tirou uma folha de papel do bolso e deu a Azazel. Azazel olhou para o papel por um tempo, assentiu com a cabeça e disse, sim, isso explica tudo. Não precisam se preocupar, todos vocês relaxem, este lugar agora é ainda mais seguro do que vocês podem imaginar.
e passou a folha para Cirzeixes que depois de vê-la, assentiu e a devolveu para Rasveice. Rasveice então entregou a folha para Tobio, que estava olhando o papel com curiosidade. Quando leu o número de pessoas que Tatsuya havia negociado, olhou para ele com um olhar impassível e perguntou, por que ainda há um mais mesmo depois de números tão grandes? Tatsuya olhou para Tobio e disse, alguns corpos foram destruídos sem deixar vestígios, então não conseguimos adicioná-los à lista. Logo todos eles chegaram em frente a uma porta enorme e pararam na frente dela. Azazel se virou e olhou para Cirzeixes e os outros membros da aliança e disse, agora então escutem aqui, mesmo que tenhamos nossas suspeitas sobre ele. Não ajam de forma tão imprudente para não há. FBI abra, e a porta foi trancada por Tatsuya. RM Aliança, porque eu tento quando esse cara está por perto. Bem, vamos com o fluxo. Mãos nas tuas costas onde eu possa vê-las. Afaste-se da pequena senhora, seu desgraçado. Azazel também entrou na sala cuja porta tinha sido aberta com um chute por Tatsuya e seguiu seu exemplo. Os outros olharam para os dois idiotas que acabaram de entrar e não sabiam o que dizer sobre isso. Todos eles apenas suspiraram e entraram na sala também. Quando todos estavam dentro dos Cirzeixes e os outros três que acabaram de entrar viram Tatsuya e Azazel com expressões insatisfeitas no rosto. O que aconteceu? Algo errado? Tatsuya e Azazel olharam para Cirzeixes e disseram, nada, acabamos de perceber que o deus dos ossos não tem um osso. Suspiro, meu ato anterior agora está arruinado. Agora eu percebi que assim como os anjos ele também não experimentou isso desde que veio à existência. Que pena. Cirzeixes apenas piscou os olhos surpreso ao ouvir o que os dois idiotas parados na sua frente acabaram de dizer. Ele estava prestes a dizer algo a eles, mas antes que pudesse dizer, todos ouviram uma voz. Plutão, esconda essas revistas imediatamente. E quando diabos o submundo tinha uma filial delas? Pluto. Sim, ele não está aqui não, e logo eles viram um esqueleto vestindo uma túnica carregando uma pilha enorme de revistas em sua mão saindo de outra sala. Os olhos do esqueleto então encontraram os dos outros, que o observavam com um olhar surpreso no rosto. Capítulo 260. Este também. Sim, isso também. Não acredito que ele tem coisas tão raras aqui. Tem uma sobre deuses também? Que tipo de fonte alguém precisa para colocar as mãos nessa merda épica? Como diabos você tem essas revistas? Esqueça sobre raça. Você tem algumas sobre deuses de quase todos os panteões também. Como diabos isso é possível para alguém que nem tem isso ter todos esses tesouros? Eles não são de útil para você. Então por quê? Gritou Azazel enquanto olhava para Hades. Essas coisas são muito perigosas se caírem em mãos erradas. Vou me certificar de mantê-las seguras comigo, murmurou Tatsuya, que começou a guardar os livros de pesquisa em seu depósito. Todos os presentes olharam para Tatsuya e pensaram, suas mãos estão parecendo as mais perigosas agora, sabia? Azazel olhou para Tatsuya, que estava ocupado guardando as coisas, e disse, eu também vou te ajudar. E imediatamente usou sua magia para invocar todos os livros restantes em sua direção. Tatsuya olhou para a pessoa que de repente roubou o tesouro, e não disse nada. Azazel, que percebeu que ele o encarava em silêncio, não pensou muito sobre isso e guardou os livros antes que alguém pudesse perturbá-lo. Só os garotos X-garotos ficaram lá. Divirta-se olhando esses músculos e DS. Pensou Tatsuya enquanto sorria internamente para não causar nenhuma suspeita a Azazel. Enquanto os dois homens de cultura faziam suas coisas, o resto das pessoas que vinham com os dois olhavam para o esqueleto amarrado, que estava envergonhado e aparentemente queria se esconder em um buraco. Se vocês dois terminaram com suas coisas, vamos lidar com o verdadeiro motivo pelo qual viemos aqui. Tatsuya e Azazel olharam para Cirzeixes e inclinaram a cabeça com um olhar confuso no rosto ao ver que Cirzeixes tinha algumas veias aparecendo na testa. TCH foi tudo o que ele disse antes de apontar o dedo para o deus esqueleto amarrado. Tanto Azazel quanto Tatsuya bateram os punhos nas palmas das mãos e assentiram. Sim, então Hades, você sabe por que estamos aqui? Perguntou Azazel enquanto olhava para o esqueleto que estava amarrado em uma corrente dourada. Tatsuya estalou os dedos e 6 cadeiras apareceram ao redor de Hades. Ao vê-los, todos olharam para Tatsuya, que fez sinal para que se sentassem. Depois que todos estavam sentados em suas cadeiras, eles mais uma vez se concentraram no esqueleto que olhou para Tatsuya com uma expressão de raiva no rosto. Crânio. Tatsuya sorriu para ele e disse, olá, e acenou com a mão, o que fez com que o deus ficasse ainda mais irritado. Por que você está aqui? Disse Hades, que imediatamente foi recebido com olhares furiosos de Tatsuya, Azazel e Cirzeixes, que o silenciaram imediatamente. Você realmente quer perguntar isso, Hades? Disse Cirzeixes com um olhar sério no rosto. Cara, é tarde demais para fingir ignorância, sabia? A ausência de todos os seus ceifadores já está dizendo isso por si só. Disse Azazel, que apenas suspirou olhando para o deus. Hades estreitou os olhos e olhou para Tatsuya, que percebeu quase imediatamente. Ele então sorriu e estalou o dedo e vários corpos começaram a cair de um portal. Ao ver os corpos, Hades ficou chocado ao ver seus ceifadores de elite em estado semi-morto. Vou ser direto com você. Não viemos aqui para saber por que você fez isso? Esse tipo de merda pode ser feito em uma data posterior com todos. O que queremos saber é se você é o único envolvido nisso ou toda a sua facção, perguntou Cirzeixes. Hades olhou para Cirzeixes e disse, realmente importa para você quem estava envolvido nisso? Oi Hades, você sabe que estamos em uma aliança, certo? E qual é o propósito dessa aliança? Perguntou Azazel. Calha a boca, pirralho, eu sei e pergunto mais uma vez o que você ou qualquer outra pessoa na aliança tem a ver com o que eu faço.
Porque até onde eu sei, nem a aliança que assinamos violou a privacidade de membros individuais da aliança, nem eu fiz nada que fosse contra o que a aliança era. Azazel olhou para ele com um pouco de surpresa e disse, como você pode dizer isso quando seus subordinados estavam trabalhando com o Cal? Mas Hades o interrompeu e disse, você está alegando que meus subordinados estavam trabalhando com a Caos Brigade? Parece que você até suspeita dos membros da aliança também, hein? Então você pode ter alguma evidência que pode provar que sua alegação está certa? Porque até onde eu sei, meus ceifadores chegaram lá ao mesmo tempo que os membros da brigada chegaram. Ao ouvir sua resposta, todos, exceto Tatsuya, ficaram bravos com ele e começaram a liberar suas auras a ponto de o castelo inteiro começar a tremer com a pressão que estava sendo liberada pelos 5. Mas naquele momento Tatsuya disse, então isso significa que você não estava trabalhando com a Caos Brigade? Ao ouvir a pergunta de Tatsuya, todos olharam para ele com uma expressão confusa no rosto. Hades também se virou para Tatsuya, que o olhava com uma expressão curiosa no rosto, embora ignorasse completamente o fato de que em vez de seus habituais olhos azuis, Tatsuya tinha um par de olhos vermelhos com 3 tomoes dentro de cada um deles. O que ele está planejando? Foi o pensamento que veio à mente de cada um deles enquanto olhavam para Tatsuya com curiosidade. E o que você fará se eu disser sim, Tatsuya Shiba? Eu me pergunto sobre isso. Azazel ligue para o Monte Olimpo. Quer dizer, sério? Você não vai explodir o corpo dele inteiro ou qualquer coisa que nos dê mais dor de cabeça, ok? Espere um minuto. E pare com esse olhar. Azazel olhou para Tatsuya com um olhar estupefato no rosto e começou a dizer coisas que fizeram Tatsuya parecer uma pessoa irracional. Em resposta, Tatsuya apenas olhou para ele silenciosamente sem dizer nada, o que por algum motivo o fez parar e fazer o que Tatsuya pediu para ele fazer. Logo, uma pequena projeção de um homem vestindo roupas que mal cobriam seu peito totalmente esculpido apareceu na mão de Azazel. Se não é o solitário governante dos anjos caídos. Então o que te fez lembrar desse Deus famoso hoje? Olá Zeus, quanto tempo não te vejo? Bem, veja bem, amigo meu tinha algo para discutir com você, então você pode me dar um pouco do seu tempo. Por que houve uma pausa antes de você dizer amigo? Bem, tanto faz, tudo bem, posso reservar um tempo para seu amigo. Então, quem é? Azazel olhou para Tatsuya que estava olhando curiosamente para ele e perguntou, por que houve uma pausa? Eu quero saber isso também. De qualquer forma, é um prazer conhecê-lo Zeus-san. Eu sou Tatsuya Shiba, um homem de cultura e amigo de Azazel. Veja, houve uma reclamação que eu queria registrar sobre um dos funcionários do Monte Olimpo. Depois que ele disse isso, ele foi recebido com silêncio total não apenas por Zeus, mas também pelas pessoas que o acompanhavam e que o olhavam com expressões de espanto no rosto.